O amigo de infância, primeiro colocado na província, é disputado à porta pelas universidades de Tsinghua e Pequim. Porém, não esperava que o gênio acadêmico escolhesse a escola de uma forma tão mimada. Além de mim, vocês têm mais alguém para admitir? Tem uma menina na sua turma. Li levantou uma sobrancelha. Ele pegou o celular e ligou para a menina. Você prefere Tsinghua ou Pequim? Peking University. A garota pensou por um momento. Em seguida, Jian Li decidiu ir diretamente para a Universidade de Pequim. Jian Li é o amigo de infância da menina. Ele perguntou de forma fria. E a menina é travessa e esperta. Assim, essas duas pessoas com energias completamente incompatíveis. Mas caminharam juntos por 15 anos. Lembrou-me do dia em que os resultados do exame de admissão ao ensino médio saíram. O amigo de infância, que tem autismo, de repente, disse algo sem conexão. A nota de corte para a escola secundária número 1 foi 665 no ano passado. A garota entendeu instantaneamente o que ele quis dizer. Fique tranquilo. Eu já disse que iria estudar na mesma escola que você. A menina sempre manteve uma atitude mais relaxada em relação aos estudos, apenas se esforçando para os exames. Enquanto Jian Li é um estudante preparado e estável para a escola secundária número 1. Nos bastidores, os professores da escola secundária número 1 já procuraram várias vezes. Depois que os resultados do simulado saíram, Jian Yang segurava o boletim da garota em suas mãos, sem dizer uma palavra. Depois de Xiao Tian, a garota recebia várias folhas soltas todos os dias. Nelas estavam anotados com cuidado os pontos principais que o professor falará durante o dia. Só de olhar para a escrita, dava para perceber que era bem feito. Colocou as novas folhas no fichário. A garota olhou para o fichário que já tinha uma certa espessura. Ela sentiu uma mistura de emoções dentro de si. Depois, não sabia quando, a garota também se juntou em silêncio. O exército que estudou dia e noite por 7 dias. Diante das provocações do colega de mesa, que não era da segunda escola, mas também não era ruim, a garota acenou com a mão e exclamou: Vaza! Não me atrapalhe enquanto eu resolvo os problemas. Que brincadeira é essa? O pequeno colega se mostrava sem grandes exigências. Raramente alguém tinha alguma expectativa por ela. Ela estava disposta a dar o seu melhor em tudo o que dissesse. Ao ouvir as palavras da garota, que estavam cheias de alegria, Jian Li curvou levemente os cantos dos lábios. Respondeu com um para o professor da escola número 1 no celular. Em seguida, deslizou para o lado e deletou a mensagem. Em cima do sim. Foi um incentivo de matrícula generoso dado pelo professor da escola número 1. Palavras sinceras. Tentou fazer com que Jian Li desistisse da ideia de se inscrever na segunda escola. Notas iniciais para a escolha de cursos. Cerimônia de formatura. Tudo estava ocorrendo de forma organizada. No dia em que a garota recebeu o comunicado de admissão, tirou uma foto e postou nas redes sociais. Legenda: Novo caminho. Gatinho ansioso. Então, mergulhou de cabeça no mundo dos romances. Era necessário acabar todos os romances não lidos ainda esta noite. Terminou o último capítulo. Olhando as palavras 04:25 da manhã exibidas na tela, a garota desligou o celular. Um longo suspiro. Jogou o celular no travesseiro. Rapidamente entrou em um sono profundo. No dia seguinte, a mãe da garota estava em pé ao lado da cama, olhando com desdém para a garota que estava enrolada como um bicho da azeda. Levante-se para almoçar. Levanta todo dia ao meio-dia. A garota sorriu maliciosamente. Levantou-se da cama e se aproximou da mãe Shu. Disse suavemente: Mamãe, é aconchegante. Saia daqui. Apoiar-se em mim sem lavar o rosto. A mãe de SH reclamava. Mas seus olhos estavam cheios de riso. Ela apressou algumas vezes, para que a menina se apressasse em escovar os dentes e comer. Depois do almoço, a menina estava sentada no sofá segurando uma melancia e comendo. A mãe Shu se aproximou. Entregou à menina uma bolsa com metade de uma melancia, para que ela entregasse a Jian Li. As casas de SH e Jian estavam no mesmo prédio, uma delas no terceiro andar. Certo. A menina deixou a melancia que estava segurando. Pegou a bolsa que SH estava segurando. Colocou os sapatos e saiu. Estava parada no elevador. A menina pressionou o botão para o quinto andar, observando os números subindo lentamente. A menina pegou o celular. Entrou em um chat. Começou a digitar. Sua entrega está a caminho. Por favor, abra a porta para pegar a comida a tempo. As portas do elevador se abriram. A garota saiu. E a porta da casa de Jian Li já estava aberta. A garota empurrou a porta e entrou, pegando familiarmente do porta-sapatos perto da porta. Colocou um par de chinelos brancos. Colocou a melancia na mesa de jantar. Ao se virar, viu Jian Li saindo da cozinha, balançando as mãos. Acabou de lavar os pratos. Não tem uma máquina de lavar louça? Jian Li pegou um guardanapo da caixa e secou as mãos. Só tinha uma tigela. A máquina de lavar louça é um incômodo.
Ao ouvir isso, a garota se pôs na ponta dos pés para olhar atrás de Jian Yanli. No local da cozinha onde os pratos e talheres secam, de fato, havia apenas uma tigela e um par de achis. O lixo ainda tinha vários pacotes de macarrão instantâneo. A garota franziu a testa. A tia não veio cozinhar hoje? Os pais de Jian Yanli se separaram quando ele era criança. Ele vive com o pai. O pai de Jian está constantemente ocupado com o trabalho. Apenas cuida de Jian Yan. A cozinheira que foi contratada há muito tempo é responsável pela comida de Yan. Percebeu que a menina estava olhando para o lixo dos instantâneos. Jian Yanli ficou tenso por um momento. Com um sentimento de culpa, evitou o olhar da menina que estava se voltando para ela. A filha dela está doente. Ela tirou folga nos últimos dias. A menina estava muito irritada. Você não tem noção do seu próprio estômago? Sentiu a raiva da menina. Jian Yan apertou os lábios. Abaixou a cabeça para fingir. A antiga cozinheira de Jian Yanli era. Ela veio para casa quando ele tinha 6 anos. Aproveitando-se da riqueza da família. Frequentemente, ela só cozinhava uma vez por dia, para que ele comesse em porções. E ainda para economizar no dinheiro das compras, recebia um pouco de desconto. Assim, Yan frequentemente passava fome. Seu estômago se tornou mais fraco desde então. Não consegue suportar dificuldades. Naquela época, a menina observava Jian Li pouco a pouco. Sentia uma estranheza interior. Encontrou uma oportunidade para insistir com Jian Yanli para ir à sua casa. Descobriu que ele comia tão pouco em uma refeição. Virou-se e correu para casa, abraçando a cintura da mãe, chorando muito, dizendo que Jian Yanli estava vivendo uma vida desumana. Não conseguia nem se saciar com a comida. A mãe ficou assustada com a descrição da filha. Então viu Jian Yanli, pequeno e frágil. Ao tocar, ficou alarmada com os ossos. Instantaneamente, sentiu uma dor no coração. Depois de entender a situação, a raiva da mãe Shu começou a aumentar rapidamente, enquanto pedia a menina para trazer Jian Yanli para jantar. Ao mesmo tempo, ligou para o pai dele. Uma série de desabafos. No final, acabou assumindo a comida de Jian Yanli para si mesma. Depois disso, Jian Yanli passou a jantar na casa da menina. Até o ensino médio. A escola exige que os alunos comam na escola. A garota olhou para a quantidade de pacotes de macarrão instantâneo. Sabia que Jian Yanli definitivamente estava comendo isso há vários dias. Ela lançou um olhar furioso para Jian Yanli, com um tom que não admitia discussão. Venha jantar na minha casa esta noite. Jian Yanli hesitou por um momento. Ele olhou fixamente para a melancia que a garota tinha trazido para a mesa. Ele fez um som devagar de surpresa. Ele se virou e foi até a cozinha pegar algo. Quando ele voltou, a garota já estava enfiada no sofá confortável da sala. Ela estava segurando o controle remoto procurando um filme. Jian Yanli se sentou ao lado da garota, segurando a metade da melancia. Ele pegou um pedaço e estendeu para a boca da garota. A garota olhou para baixo por um momento. Ela abriu a boca e pegou o pedaço da melancia. Sua boca ficou cheia. Ela falou de forma indistinta. Você come. Eu já comi em casa. Dizia isso enquanto pressionava o controle remoto várias vezes. Clicou em um filme com uma sinopse que parecia boa. Veja este. Ok. Jian Yanli sempre foi indiferente a isso. Os dois assistem ao filme de acordo com os gostos da garota. Para criar a atmosfera de assistir a um filme, a garota puxou as cortinas da sala com antecedência. Apagou as luzes. A sala ficou imersa em escuridão. Apenas a luz da tela da TV piscava fracamente. Os dois estão encolhidos no sofá. A garota rapidamente se deixou cativar pela trama. Ela olhava atentamente. Jian Yanli, por outro lado, comia melancia de forma distraída. A garota estava animada assistindo, planejando encontrar Jian Yanli para dizer algumas palavras. O que vê à sua frente é essa cena. O jovem respirava de forma superficial. A postura revelava um certo relaxamento, como um gato se estendendo inconscientemente enquanto dorme, aproximando-se de forma bastante discreta. Quando fechava os olhos, suas longas e espessas pestanas eram visíveis. Vendo os fios soltos da testa de Jian Yanli sendo soprados pelo ar-condicionado, balança levemente no ar. A menina tirou uma pequena manta da gaveta da mesa de chá. Com passos silenciosos, se aproximou de Jian Yanli. A pequena manta tinha estampas de ursinhos fofos. Foi a menina quem comprou para deixar na casa dele. Jian Yanli apertava levemente os lábios enquanto dormia. Ele tinha uma expressão fria e vagamente intimidadora. Uma sensação completamente diferente do ursinho da manta. Mas de alguma forma, era um pouco fofo. A menina discretamente tirou uma foto com o celular e imediatamente enviou para um grupo chamado Intelectuais de Alto Nível. No chat do grupo, o contraste fofo do nosso colega Jian também é muito interessante. As pessoas no grupo. Um estava dormindo ao lado da menina. Outro estava no exterior, com uma diferença de 12 horas. Por isso, não respondeu imediatamente. Depois, quando Jian Yanli acordou, viu as mensagens do grupo. Diante das brincadeiras de outra pessoa no grupo,
Levantou a mão e escreveu no chat. Recebeu uma série de emojis da outra pessoa com bonequinhos segurando facas. Durante o jantar à noite, a demonstração da mãe Shu, que não via há muito tempo, expressou um enorme entusiasmo. Como nosso pequeno Jian parece ter emagrecido. A mãe da protagonista lançou um olhar para Jian Yanli, murmurando enquanto colocava algo em sua tigela. Obrigada, tia. Jian Yanli agradeceu segurando a tigela. A protagonista observou essa cena harmoniosa diante dela, mas resmungou um pouco insatisfeita. Ela pensou que fazia muito tempo que Jian Yanli não vinha jantar, então decidiu ser generosa e não tratá-lo como um mimado. A garota olhou para o prato de camarões cobertos de molho na mesa, e depois olhou para suas próprias mãos. Depois de uma luta mental, ela não conseguiu resistir à tentação. Estendeu a mão para pegar um. A mão da protagonista estava prestes a se estender, quando foi interrompida por outra mão. Uma mão esquelética que a segurou. A garota olhou para Jian Yanli ao lado dela, cheia de perguntas no rosto. O que está acontecendo? Jin Guião parecia ter percebido a garota. Havia um olhar cheio de reprovação em seus olhos. Algumas peças de costela foram colocadas na tigela da garota. Primeiro, coma a costela. A mãe Shu estava presente. A garota não se atreveu a fazer grandes movimentos. Então, ela teve que morder a costela com esforço. A costela agridoce é doce. A garota, que comeu várias peças, ficou um pouco engasgada. Ela tentou várias vezes equilibrar o sabor doce, com as bochechas cheias de comida. Uma tigela de cerâmica colorida foi empurrada para sua visão. A garota esticou o pescoço para olhar. Seus olhos brilharam instantaneamente. A tigela estava cheia de camarões descascados. A linha do camarão foi removida muito bem, e ainda foram cuidadosamente cobertos com molho de alho. A garota virou-se e lançou um olhar entusiasmado para Jin Guião. O pequeno Jian é muito esperto. Jin Guião estava reclinado na cadeira. Limpe os dedos com um lenço umedecido. Sentiu o olhar da garota. Disse levemente. A cortesia do melão. Depois de comer, Jian Yanli voltou para cima depois de se despedir da mãe de Shu. E a garota, sem querer, comeu demais. Está vagando sem rumo pela casa. Eufemisticamente chamado de ajudar na digestão. Tan. Seu primo volta para o país amanhã. Seu pai vai ao aeroporto buscá-lo. Você quer ir junto? As palavras da mãe de Shu eram interrompidas pelo tilintar dos pratos e talheres. Mas a garota ouviu a palavra-chave. Xie Yuan vai voltar para o país. Olhou para baixo e clicou na caixa de chat. Respirou fundo. Começou a bombardear. Você volta para o país amanhã. A pessoa marcada como primo respondeu em um segundo. Sim. Amanhã virá buscá-lo. O gato trouxe y.jpg. A garota puxou o canto da boca. A tia não foi ao exterior para te ajudar a encontrar uma boa escola? Eu acho que a nossa China é a melhor. A garota ficou sem palavras com a resposta dele. Qual escola? Parecia estar esperando que a garota fizesse essa pergunta. Xie Yuan enviou várias mensagens rapidamente. Eu não sou talentoso. A prova da entrevista da escola número 1. Acidentalmente, tirei nota máxima em matemática, física e química. O diretor me deixou entrar na turma de destaque. Gatinho estende as mãos. Que incrível! A garota revirou os olhos. Preguiça de dar atenção a ele novamente. Apertei o botão de desligar a tela do celular. No dia seguinte, o aeroporto está cheio de gente indo e vindo. Ouve ocasionalmente o barulho dos motores de avião do lado de fora da janela de vidro. No céu azul, há rastros deixados por aviões. A garota estava ao lado do café literário. Entediada, ela passava o tempo vendo vídeos curtos no celular. Quando vi algo interessante, compartilhei com Jian Yanli com um clique. Esse lugar parece muito divertido. Vamos lá em algum momento. Esfregando as mãos. Pare de olhar para o celular. Seu primo saiu. O pai de Shu lembrou ao lado. Ao ouvir isso, a garota olhou para cima. A pessoa estava usando fones de ouvido pretos, com a mochila atravessada no corpo. Vestia uma camisa branca de manga curta e azuis. Empurrando a mala com uma mão, ele saiu. Era o primo mais novo da garota, que ela não via há muito tempo. Nos últimos anos, Xieyun cresceu bastante. Seu rosto havia perdido a inocência de criança. As linhas do seu rosto eram bem definidas. Linha da mandíbula definida. Quando ele se aproximou, havia muitas garotas olhando para ele. As meninas o olhavam furtivamente. Ele percebeu. A garota fez uma careta. Murmurou baixinho, aparentando ser todo cheio de si. A Gabi estava ao lado, ouvindo tudo claramente. Ele levantou a mão e deu um tapa na cabeça da garota. A força não era forte. Como você está falando? Xieyun empurrou a mala até ficar frente aos dois. Ele cumprimentou o pai de SH. O pai de SH pegou a mala de Xieyun. Ele avaliou Xieyun de cima a baixo. Em seguida, deu um tapinha no ombro dele. Como vocês cresceram? O pai de SH caminhou à frente, pensando em deixar espaço para as duas crianças se atualizarem.
Xiaiyun estava com a mochila cruzada no ombro, caminhando lado a lado com a garota de maneira despreocupada. Há muito tempo sem nos vermos. Está com saudades de mim? Embora a gente tenha mantido contato online, mas ao ver Xiaiyun, a garota ainda se sentiu estranha devido às mudanças em sua aparência. Sentiu-se um pouco constrangida. No entanto, uma palavra de Xiaiyun fez a garota recuperar a sensação de familiaridade. Sentiu-se aliviado. A estranheza desapareceu. De fato, não importa como essa pessoa tenha mudado. Sua natureza arrogante sempre permanece. A garota ficou chocada. Algumas linhas de texto. Pensando, pensando, pensando. TSK. Nada é sincero. No carro, a garota abriu o celular e viu a mensagem de Jian Yang. Pode ser. Veja a hora. Geralmente, envio. Cada mensagem não tem muitas palavras. Mas cada vídeo que a garota enviou recebeu resposta. A garota de repente se lembrou de Yang. Ele ainda não sabe que Xiaiyun voltou para o país. Pensando nisso, a garota mexeu os dedos e trocou de página. Entrou no grupo de 3 pessoas. Primeiro, enviou um conjunto de figurinhas, tocando tambores e gongos, jogar flores e aplaudir, preparar bem a atmosfera. Limpou a garganta, começar a entrar no conteúdo principal. Damos as boas-vindas calorosas ao Xie de volta ao país. Jian Yanli, bem-vindo. Xiaiyun viu Jian Yanli se manifestar. De repente, ficou animado. Você me preparou um banquete de recepção? Expectativa. Vendo as novas mensagens no grupo, a garota levantou a perna e deu um chute em Xiaiyun. Xiaiyun foi atingido em cheio, gritando e uivando. O pai de Shu à frente foi surpreendido pelo barulho vindo de trás. Perguntou rapidamente. O que foi? A garota lançou um olhar que fez Xiaiyun se calar. Respondeu docilmente. Nada. É que meu primo acabou de voltar e estava muito animado. Acabei esbarrando sem querer, ouvindo o barulho atrás. Embora ainda estivesse confuso por dentro, mas estava dirigindo. O pai de Shu não fez mais perguntas. No banco de trás, Xiaiyun olhou com raiva para a garota. Abriu a janela de conversa entre os dois. Com raiva, olhou para baixo e começou a digitar. É assim que você me dá as boas-vindas? Quem te mandou ser tão bom em aproveitar as oportunidades? A garota sempre protegeu Jian Yanli desde pequena. Nunca se importou com a vida dele. Você sempre o protege. Xiaiyun resmungava indignado em seu coração. Depois que Xiaiyun voltou, ele ficou na casa dos avós da garota, que fica no bairro ao lado da casa da garota. À noite, Xiaiyun, sem entender, foi puxado pela garota para um restaurante de hot pot, até que a garota o empurrou para sentar ao lado de Jian Yanli. Só então percebeu tardiamente que esta era sua recepção de boas-vindas. O vapor quente subia acima da panela de fundi chinês. O hot pot a lapato e peixe borbulhava. A mesa estava cheia de pratos que Jian Yanli havia pedido antecipadamente. Havia carne gordurosa que a garota gostava. E também havia o estômago de boi que Xiaiyun gostava. Refrigerante sendo despejado em copos de vidro. O som dos cubos de gelo se chocando nas bebidas. A fundandose no burburinho da casa cheia de gente. A menina levantou primeiro o copo e disse a Xiaiyun. Parabéns calorosos ao estudante Xiaiyun por retornar ao abraço da pátria. A garotinha estava um pouco animada. Seus grandes olhos eram brilhantes. Pareciam estar emitindo luz. As 2 pessoas do outro lado ficaram surpresas por um momento. Jian Yanli foi o primeiro a se mover. Ele pegou o copo e levantou ao lado da menina. Bem-vindo de volta ao país. O tom era ainda neutro, mas revelava um toque sutil de suavidade. Xiaiyun rapidamente se recuperou. Ele levantou o copo também. Ele riu alegremente e disse: Obrigado. Finalmente, eu os vejo novamente. Os 3 copos se chocaram juntos. A bebida dentro espirrou um pouco. Xiaiyun comia enquanto reclamava da vida no exterior. A garota, de vez em quando, retorquia algumas palavras. E aproveitando o momento emocionante que Xiaiyun estava contando, ela furtivamente pegou a carne que ele havia colocado no hot pot. Jian Yang o escutava quieto enquanto eles falavam. De vez em quando, ele concordava com algumas frases. Estava sempre atento à situação do hot pot. Antes que os camarões fossem cozidos demais, ele os pegou e colocou na tigela da menina. E, ao ver a menina pegando carne de Xiaiyun, ele falava na hora certa. Isso levou Xiaiyun a continuar falando. Depois que terminou, os 3 caminhavam contra a brisa da noite, andando devagar pelo caminho de casa. A brisa da noite soprava suavemente em seus rostos, fazendo com que as emoções inquietas se acalmassem. Mais tarde, a menina se lembrava deste verão. Ela tinha uma impressão profunda sobre este jantar em grupo. Primeiro dia de aula. A menina estava sentada à mesa, bocejando sem parar. A mãe da menina, ao ver essa cena, não conseguiu evitar de murmurar. Durante as férias de verão, ela acordava todo dia ao meio-dia. E agora, como vai para a escola?
A menina sempre ouvia esse tipo de coisa, entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Ela apenas respondeu com alguns distraídos. Engoliu a última garfada do café da manhã que ainda tinha na boca. Pegou a mochila e saiu correndo pela porta. Saiu do elevador. A menina viu de imediato Jian Yao parado na porta do prédio. Ela correu até ele fazendo o som dadadá. Ela enfiou o leite que tinha na mão para Jian Yao. Sorrindo, disse: Vamos. A escola tinha placas de indicação especialmente para os novos alunos. Os dois seguiram as placas até o prédio das aulas. A escola secundária número 1 dividia as turmas de acordo com as notas. Jian Yao estava na turma. A garota está na turma 7. As turmas dos dois ficavam em andares diferentes. A menina subiu as escadas ofegante. Ainda assim, insistia em conversar sem parar com Jian Yao. No novo classe, não ignore quem falar com você. Seja mais amigável. A propósito, não sei em qual turma aquele cara, o Xie-yun, está. A garotinha ao lado continuava falando incessantemente. Desde que cuidava das amizades dele. Até o gato que encontramos a caminho da escola hoje. E sobre o jantar de hoje à noite. Aqueles pequenos acontecimentos, depois de passarem pela boca da menina, parece ter sido pintado com cores. E são completamente diferentes do que ele viu. Jian Qingzi ficou absorto. Ele percebeu que havia chegado ao terceiro andar. O livro estava prestes a se separar de Jian Qingzi. Mas percebeu que ele ainda estava levantando o pé, pronto para subir os degraus. 3 pontos de interrogação apareceram em sua cabeça. O livro levantou a mão e segurou a manga de Jian Qingzi. Seguindo seu movimento, parou. Jian Qingzi virou a cabeça, olhando para ele com dúvida. O livro apontou para a placa da turma que estava à esquerda deles, com um tom levemente resignado. Pequeno Jian, colega. O que você está pensando? Sua turma chegou. Ele empurrou Jian Qingbai na direção da sua turma. O livro acenou com a mão. Virou-se e continuou subindo a escada. Jian Qingzi ficou parado no lugar, observando a silhueta distante desaparecer gradualmente de vista. Ao se virar, a emoção em seu rosto rapidamente se desfez. Esta foi a primeira vez que ele e Shuli não estavam na mesma turma. Ele observou em silêncio as pessoas na nova turma. Uma sensação de resistência esquecida subiu do coração. Ele ajustou a mochila que escorregou levemente de seu ombro. Ele lançou um olhar de descontentamento para a placa da turma. Jian Qing então levantou os pés e entrou no andar da sala de aula. Ele entrou no ambiente da sala de aula. Ele encontrou um lugar perto da janela e sentou-se. O professor ainda não tinha chegado. Os colegas de classe, por causa da unfamiliaridade, estavam conversando em voz baixa com as pessoas ao seu redor. Ele, entediado e distante, folheava o novo livro didático em cima da mesa. Uma garota se sentou ao seu lado. Depois que o novo colega de mesa se sentou, ele deu uma olhada furtiva na direção dele. No entanto, rapidamente baixou a cabeça novamente. Mas, após um tempo, ele olhou secretamente para o livro novamente. Isso se repetiu várias vezes. O livro que ele estava lendo ficou irresistível. Tomou a iniciativa de dizer: Meu nome é Shuli. Qual é o seu nome? A nova colega de mesa era um pouco tímida. As vozes das respostas eram bem baixas. Eu me chamo Zalgia. Shu estabeleceu um clima amigável e deu um tapinha no ombro do colega de mesa. Tentou aliviar a timidez do colega. Não fique nervoso, sou muito amigável. Afinal, agora somos colegas de mesa. Vamos nos ajudar bastante. Zalgia acenou levemente com a cabeça. Abriu a boca um pouco. Parecia querer dizer algo. Encorajar o estabelecimento de. Sob a luz do sol, Zalgia hesitou e disse: Eu te conheço. Eu estudei na classe ao lado na escola primária. Eu vi sua apresentação de piano. Ótimo, as palavras de Zalgia estão no livro. Não esperava que ele se esforçasse para trazer à memória. Ele revirou as lembranças da escola primária, procurando a parte sobre a apresentação de piano. Era a cerimônia de formatura. Zalgia sussurrou ao lado. Depois de mencioná-lo assim, lembrei-me do que estava no livro. Foi quando a turma deles cantou. Ele era o acompanhante de piano da turma. Naquela época, os colegas da turma estavam no meio. Formaram vários grandes corais. A luz do palco estava toda focada neles. Shuli tocava piano em um canto afastado. A luz estava um pouco apagada. Ele achava que não seria notado por muitas pessoas. Não esperava que essa colega de mesa notasse. E ainda se lembrasse do seu rosto. Com certeza é uma alegria ser lembrado em uma apresentação de talentos. A simpatia de Shuli pela família Zhao instantaneamente aumentou alguns pontos. Depois de uma manhã juntos, já era uma amizade suficiente para sair juntos no fim de semana. Ao meio-dia, Shuli puxou Zalgia para correr até o refeitório. Assim que saíram da sala, foram chamados. Shuli se virou e viu Xieseng, que estava sorridente ao lado de Jian Qingzi. Acenou para ele. Puxou Zalgia e foi até lá. Shuli não entendia muito bem como essas duas pessoas se juntaram. Jian Qingzi não parecia o tipo que procuraria alguém ativamente.
Xie Seng diminuiu a força pela metade. Encostado em Jing TNGZ, disse em tom de brincadeira a SH Xiao. Deixa eu te contar. Hoje de manhã, assim que entrei na sala, estava prestes a mostrar minhas excelentes habilidades sociais, quando vi uma pessoa sentada no canto, e ninguém se importava. TSK TSK TSK, parecia tão miserável. Você sabe como é. Uma pessoa tão boa como eu, com certeza não conseguiria suportar ver essa cena. Então tive que abrir mão da minha liberdade. Acabei levando-o com um esforço. Quanto ao fato de eles dois estarem na mesma turma, não é uma surpresa. Será assustador ouvir sobre notas altas no exame de admissão ao ensino médio. Xie Seng foi admitido com uma exceção, colocando os dois grandes tesouros. Eles devem, naturalmente, ficar juntos. Na verdade, antes de Xie Shenglai, alguém tentou conversar com Jing TNGZ. As notas de Jing TNGZ no exame de admissão são famosas na escola secundária número 1, sem mencionar que estão numa turma cheia de gênios acadêmicos. Assim que entro na sala de aula, muitas pessoas estão inquietas. Mas esta manhã, o clima de Jing TNGZ estava realmente pesado, que faz com que as pessoas que olham não tenham coragem de se aproximar. Há uma ou duas que tiveram coragem de se aproximar, foram encaradas friamente, e imediatamente se afastaram. Jian Qingzi ignorou as palavras de Xie Seng. Ele caminhou até o lado de Xu Li, colocou uma mão em seu ombro, e o guiou para a frente. Vamos comer no bosque. Puxou Zhao Jia, que parecia um pouco atordoada. Seguiu a força que ele exercia e andou para a frente. A comida lá é famosa por ser muito boa. Tem sobremesas, sorvete, fast food, bibimbap em panela de pedra e comida ocidental. Aqui tem de tudo. Aqueles que se esforçam para entrar na escola secundária número 1. Muitos deles vêm por causa da comida boa. Zhao Jia é um deles. Xu Li viu Zhao Jia pedir uma tigela de macarrão com carne, e ela correu para comprar um bolinho e uma salsicha grelhada. E finalmente pediu uma xícara de chá com leite. Não pôde deixar de comentar sobre a habilidade da colega de mesa em comer. Encontrou uma mesa e se sentou. O livro apresenta Zhao Jia a duas pessoas. Este é o Jian Qingzi que mencionei no meu romance. Jian Qingzi acenou com a cabeça para Zhao Jia. Este é meu primo. Xie Seng cumprimentou amigavelmente. Zhao Jia sorriu timidamente para as duas pessoas. Jian Qingzi e Xie Seng são bastante atraentes. Depois que os quatro se sentaram, olhares furtivos começaram a ser lançados ao redor. Isso deixou Zhao Jia um pouco perdida. Então ele decidiu enterrar a cabeça na tigela. Ele se dedicou totalmente à comida. Ouvi dizer que, além da turma 1, as outras turmas terão exames de divisão amanhã à tarde. E aí, Xu Xiaoli, você tem confiança? Quando isso aconteceu? As palavras de Xie Seng foram como um raio para Xu Li. Ele olhou rapidamente para Zhao Jia, que estava se divertindo ao lado. Isso é verdade? Zhao Jia levantou a cabeça rapidamente. Ela ainda não tinha engolido a comida na boca. Ela respondeu com dificuldade, HM. Parece que é por causa do último exame nacional. A média de matemática do segundo colégio quase superou a do primeiro. O diretor do segundo colégio ainda afirmou que em 2 anos a matemática ultrapassará o primeiro. Portanto, a partir da nossa turma, a matemática implementará divisões de classe. As classes serão organizadas de acordo com o desempenho em matemática. 50% divididos nas turmas A e B. A cada grande exame, haverá uma mudança. Receber uma resposta afirmativa. SH Li ficou paralisado em seu lugar. Xie Seng se divertiu ao ver a expressão atordoada de SH Li. Vamos lá, SH Xiu Li. Sua tia já teve paciência com você por muito tempo. Se desta vez você for para a turma B, você pode se preparar para dizer adeus ao seu celular. SH Li estava desinteressado em responder a ele, pensando sobre essa questão da divisão de classes. Seu desempenho em matemática sempre foi instável. Se a prova for do seu agrado, ele pode se sair muito bem. Se não for do seu agrado, será horrível. Como disse Xie Seng, ele apenas se deixou levar o verão todo. Sua mãe já estava há muito tempo insatisfeita com ele. Se fosse dar-lhe este presente logo no início do semestre, eu estou absolutamente ferrado. Ao pensar nisso, Xu Li se levantou rapidamente. Não posso ficar sentado esperando. Então, meus olhos se voltaram. Olhei com expectativa para Jian Qingzi, que estava sentado à minha frente. Fiz uma expressão de tristeza, como se estivesse chorando. Pequeno Jian, tio Kaikai. Jian Qingzi deixou os hachis que estava segurando suavemente. Ele colocou o canudo no iogurte e entregou a Xu Li. Ele disse calmamente, venha à minha casa à noite. Xu Li pegou o iogurte. Ela sorriu timidamente. Instantaneamente, meu coração não estava mais tão nervoso. Afinal, eu já conhecia a capacidade de orientação do pequeno Jian. Eu já tinha visto isso no ensino médio. Ele mordeu o canudo. Sugou fortemente e disse, este iogurte é realmente delicioso. Xu Li pensou alegremente sobre as aulas da tarde.
O professor de matemática realmente anunciou a notícia do exame de classificação da tarde de amanhã. O conteúdo abrange o conhecimento do ensino fundamental e o primeiro módulo de matemática do primeiro ano do ensino médio. A sala de aula estava cheia de lamentos. O velho estava reclinado na borda da mesa, rindo, conhecido como um teste das habilidades matemáticas de todos. Sully cutucou Zaugia ao lado. Com a voz baixa, disse: "Por que você não reage nem um pouco?" Zaugia também imitou e baixou a voz. "Eu passei o verão inteiro sendo forçada pela minha mãe a fazer aulas de reforço. Já terminamos metade da matemática do primeiro semestre do primeiro ano." Sully estava em pânico. Ela levantou o polegar em sinal de admiração por ele. Depois de jantar em casa, Sully pegou os livros e o estojo e se preparou para sair. A mãe de Shu gritou lá atrás: "Aonde você vai?" Sully respondeu sem olhar para trás: "Vou encontrar Jian para aulas extras." Ao ouvir que era para encontrar Jian, a mãe de Shu comentou levemente: "Você incomoda ele todo dia." E não disse mais nada. A casa de Jian. Sully colocou as coisas que trouxe, tudo de uma vez na mesa de centro. Os livros se espalharam pela mesa. Rapidamente ocuparam mais da metade da área. Jian estendeu a mão e arrumou os livros de Sully. Limpou um espaço. Depois, pegou um ou dois almofadas do sofá e colocou no chão. Sentou-se primeiro. Um deles deu um tapinha no que estava ao lado. Indicou para SH Lee sentar. SH Lee sentou-se como desejava. Pegou o livro do primeiro ano do ensino médio, folheando aleatoriamente. As páginas do livro faziam barulho. O que fazer? Eu ainda tenho que fazer a prova. O conteúdo do primeiro ano do ensino médio. Eu não sei nada disso. A expressão estava cheia de desespero. Pensando no conteúdo do primeiro ano do ensino médio, Jing TNGZ também não estudou. SH Lee estava ainda mais desesperada. Jing TNGZ pegou uma folha de papel. Rápido, fez algumas anotações. E escreveu os pontos principais e exemplos da primeira unidade. SH Lee observava a fluidez com que Jing TNGZ escrevia, sem olhar para o livro uma única vez. Olhou com os olhos bem abertos. Quando você aprendeu tudo isso? Esta tarde. Jing TNGZ respondia enquanto escrevia. Pensou em algo. A ponta da caneta hesitou por um momento. Depois de hesitar, acrescentou: "Pelo bem dos outros. O conteúdo da sua prova. Então, não se preocupe." No livro, fiquei olhando atordoado enquanto Jian Qingzi escrevia. As mãos dele são muito bonitas. As veias em sua mão estão bem marcadas. Os dedos são longos. A ponta da caneta desliza suavemente pelo papel. As letras que ele escreve não são contidas, mas são fluidas e ao mesmo tempo organizadas. Parecem limpas e bem definidas. Ao terminar o último traço, Jian Qingzi empurrou o papel em minha direção. Notei que ele parecia estar em transe. Levantei a mão e dei uma leve batidinha na cabeça dele. "O que você está pensando?" Ele soltou um ar surpreso. Rapidamente, ele trouxe seus pensamentos de volta. Ele me sorriu de maneira amigável. Por favor, Jian Qingzi, explique a questão. A lógica é clara. É simples e fácil de entender. Eu ouvi no livro por 2 horas. Senti meu corpo cheio de conhecimento. Me senti revigorada. Ao voltar para casa e tomar um banho, coloquei algumas folhas de papel no meu mochilinha com devoção. Juntei as mãos em prece e orei. Amanhã, dependeremos de vocês para sobreviver. Após fazer tudo isso, eu me deitei sob o cobertor macio. Sully fechou os olhos com satisfação. Exame de matemática. Sully estava se saindo bem. Parte do ensino fundamental. Durante o período do exame de admissão ao ensino médio, Sully estudou intensamente. E o conteúdo do primeiro ano do ensino médio era muito semelhante ao que Jian Qingzi havia lhe contado na noite anterior. Havia uma grande sobreposição. Alguns apenas mudaram os valores. Sully podia começar a escrever assim que terminasse de ler o enunciado. Ele estava de bom humor ao escrever. Tinha a sensação de que se sairia bem neste teste de matemática. Sully planejava recompensar Jian Qingzi de forma justa. Nesse momento, ao lado, Algia se levantou para ir à loja comprar chá com leite. Ele se virou e perguntou a Sully se ela queria que ele trouxesse algo. Ao ouvir isso, os olhos de Sully brilharam. "Eu vou com você. Assim, posso comprar um iogurte para levar ao Jian Qingzi no caminho." Sully estava fazendo cálculos em sua mente, enquanto Zaugia esperava pelo chá com leite. Sully correu até o balcão de iogurtes para escolher. Olhando para as 3 prateleiras cheias de iogurtes, ele teve um sério ataque de indecisão. Um embrulho familiar entrou em vista. Sully pegou e olhou. "É aquele que Jian Qingbai lhe deu ontem ao meio-dia. Então decidi que é você." Pegou o iogurte da prateleira. Sully correu feliz para pagar. Depois de pagar, foi procurar a Casa Zhao. O chá de leite da Casa Zhao estava pronto. Os dois se dirigiram ao prédio da escola. Chegaram ao 3º andar. Sully deixou Zaugia ir primeiro. Ele mesmo foi. A turma estava entregando iogurte.
Shuli espiou pela porta dos fundos da turma A. Olhou na moldura da porta à procura de Jian Qingzi. Seu olhar percorreu a sala de aula. Os mais atentos encontraram Jian Qingbai na terceira fileira a partir do fundo. O assento de Jian Qingzi estava um pouco mais ao centro da sala. O horário do intervalo estava um pouco barulhento. Tinha medo de que Jian Qingzi não ouvisse. Shuli elevou um pouco a voz. Jian Qingbai, Jian Qingzi. Ele chamou claramente por Jian Qingzi. Mas na sala havia muitas pessoas se virando para olhar para Shuli. Seus rostos ainda mostravam um pingo de pena. O livro estava um pouco constrangedor para eles. Ele se moveu discretamente em direção ao batente da porta. Jian Qingzi se dirigiu sozinho até a porta. Ele percebeu o desconforto no livro. Ele deu uma olhada rápida para a sala de aula. Ele inclinou-se ligeiramente. Ele bloqueou a maior parte dos olhares da classe. Ele olhou para baixo, apoiando a cabeça no ombro. O que houve? Ele estendeu a mão. Jian Qingzi estendeu a mão obedientemente. Após realizar esse movimento, não sei se é apenas uma ilusão. Parece que ouvi no livro. O menino sentado na entrada soltou um palavrão. Não pensei muito sobre isso. O livro colocou o iogurte que estava na mão de Jian Qingzi. As sobrancelhas se curvam. Xie pegou o iogurte das mãos de Jian Qingzi. Ele sentiu que o livro estava um pouco animado naquele momento. Vamos calcular o tempo. Ele deve ter acabado de fazer a prova. Entendi no coração. O exame foi bom. O livro acenou freneticamente. A gratidão estava evidente. O professor Jian é confiável. Seus olhos estavam cheios de um sorrisinho. Abriu a boca para dizer algo. O sino de preparação tocou de repente. As palavras que ainda não foram ditas foram repentinamente engolidas de volta. Shuli apressadamente se despediu e subiu as escadas. Olhou para o iogurte na mão. Levantou a mão e limpou as gotas de água do copo. Jian Qingzi se virou. E foi observado por toda a turma. Seus passos hesitaram ligeiramente. Olhando friamente para trás. Um por um, as cabeças se viraram em uníssono. Acabava de se sentar. Um garoto um pouco gordinho se aproximou. Olhos semicerrados e maliciosos. Quem é aquele? Jian Jie? Um amigo de infância dele. Pressentiu que Jian Qingzi estava prestes a soltar um vaza. Xie Seng rapidamente. Respondeu em voz alta. E fez caretas por trás do garotinho gordinho. Indicou a Jian Qingzi para concordar. Jian Qingzi semicerrou os olhos. Observou as expressões faciais ricas de Xie Seng. Forçou um de sua garganta. Oh, não sentiu o cheiro de fofoca. O garotinho gordinho voltou derrotado. Olha como o irmão Jian é tão gentil com as pessoas. Ele até achou que era namorada. Acontece que são bons amigos. O pequeno ficou animado. As notas de matemática saíram muito rápido. Foram entregues durante o estudo da noite. Estava segurando sua prova de 125 pontos no livro. Divertiu-se em uma aula noturna. Não decepcionou um curso de férias. Zhao Jie é a primeira da turma de matemática. Recebeu com alegria o cargo de representante de matemática. Muitos colegas também foram alocados na turma. Caiu em um clima pesado. Na segunda metade da aula noturna, o professor da turma pediu aos alunos da turma B para levarem os livros. Foram para a sala de aula. O garoto sentado na frente de Sulia da turma. Ao sair, estava com uma expressão atordoada, resmungando que, ao voltar para casa, estaria ferrado. A aula noturna terminou. Shuli desceu as escadas até a porta da escola. Foi bombardeada por Xie Seng o caminho todo. Xie Seng só compra iogurte para Jian Qingbai além de Suli. Lançou uma série de acusações indignadas. No meio do caminho, Shuli perguntou se ele tinha me dado aulas extras. Fiquei sem palavras. Xie Seng, sem vergonha, começou a apelar para o lado emocional. Por fim, Shuli, impaciente, concordou com ele. Na próxima vez, também vou levar para ele. Xie Seng ficou completamente satisfeito. Fechou a boca e se despediu de Xie Seng na entrada da escola. Shuli e Jian Qingzi caminhavam sob a luz dos postes, indo em direção à casa. O horário do estudo noturno na escola é às 21h45. Ao sair da escola, já estava quase 22 horas. Havia poucas pessoas nas ruas. Naquela hora, na longa estrada, havia apenas Shuli e Jian Qingzi. Enquanto caminhavam, Jian Qingzi de repente falou que não precisava comprar para ele. Uma frase abrupta. Isso deixou Shuli sem entender. Jian Qingzi acrescentou que era só um iogurte. A reação que teve foi que Xie Seng achava que Jian Qingzi estava preocupado com seu dinheiro de bolso. Afinal, ele sempre reclamava para Jian Qingzi que seu dinheiro não era suficiente. Shuli acenou generosamente. Não se preocupe, eu tenho dinheiro. E por falar nisso, é mérito de Jian Qingzi. O professor-chefe enviou os resultados do teste de matemática para o grupo dos pais. A tia ficou muito satisfeita com suas notas. Assim que ficou feliz, aumentou sua mesada. Na verdade, estava insatisfeita por ter dividido as coisas que lhe deram. Jian Qingzi sentiu
que Chuli não tinha pensado nesse aspecto. Ele ficou em silêncio e não tentou explicar novamente. Xie Seng fez uma expressão de surpresa quando Jian Qingzi pegou seu iogurte. E naquela noite, na conta de jogo dele, ganhou um jogo de 300. A vida no ensino médio rapidamente entrou nos trilhos. Após a chegada do outono, a temperatura caiu rapidamente. O uniforme da escola não era suficiente para proteger contra o frio. Chuli pegou um moletom e vestiu. Jian Qingzi não era sensível às mudanças de temperatura e estava com preguiça de procurar roupas. Frequentemente, no meio do outono, ele ainda usava camiseta de manga curta. Colocava um casaco do uniforme por cima. Olhando, parecia que estava frio. No fim de semana, fui até a casa dele. Tirei todas as roupas quentes. Só então Jian Qingzi percebeu que o outono havia chegado de verdade. Almoço ao meio-dia. Xie Seng e Chuli costumam reclamar que são todos uns preguiçosos. Organizar um evento. O número de inscritos é completamente insuficiente. O professor encarregou-lhe esta tarefa. Ele está prestes a ficar careca de preocupação ultimamente. Chuli ouviu isso. Pegou um pedaço de costela do próprio prato e deu a ele, para demonstrar simpatia. Sempre sente que há um olhar os observando. Chuli levantou a cabeça e olhou ao redor. E trocou olhares repentinos com um garoto. E seu olhar encontrou o de Chuli. O garoto não se assustou. Mas, ao contrário, olhou de volta. Com um olhar que parecia avaliá-la. O olhar dele deixou Chuli desconfortável. O que aconteceu com Lili? Percebeu que Chuli não havia tocado nos achis por um bom tempo. Zhao Jia perguntou, estranhando. Chuli franziu a testa. Respondeu que aquela pessoa estava sempre nos observando. Ao ouvir suas palavras, as outras 3 pessoas à mesa, todas seguiram seu olhar e olharam na mesma direção. Ver claramente quem Chuli está falando. Xie Seng estava com uma expressão de impaciência. Chegou um novo aluno na nossa turma. Chamaze Shen Aioi. Fica sempre de olho no Jian Tngz na sala. Não sei qual é o problema dele. SH Ali, ao ouvir isso, arregalou os olhos e olhou para Jian Tngz com uma expressão assustada. Ele pode ser o pequeno Jian. Já atingiu um ponto em que conquista tanto meninos quanto meninas? De ver a expressão de SH Ali, dá para saber que ele começou a pensar besteira. No olhar de Jian Tngz, surgiu uma onda de impotência. Ao mudar o olhar, quando tocou naquele garoto, tudo se transformou em frieza. Não precisamos nos preocupar com ele. À tarde, após aquecer por 2 voltas na aula de educação física, o professor permitiu atividades livres. Assim que Zhao Jia terminou de correr, correu apressadamente para comprar um picolé. SH Ali acenou com a mão, mostrando que não conseguia mais andar. Ele encontrou um lugar à sombra sob uma árvore para esperar. Zhao Jia estava olhando para as formigas no chão, em estado de devaneio. Então, ouviu passos próximos. Um par de sapatos entrou em seu campo de visão. A situação parou diante dele. Chuli se levantou. Descobrir. É o garoto que estava olhando para eles durante o almoço. Shen Qingjiu. A sensação desconfortável do meio-dia voltou a assombrar. Chuli ficou ligeiramente alarmada. Perguntou se havia algo de errado. Shen Aoyu olhou de forma crítica. Avaliou Chuli de cima a baixo. Você é a amiga de infância do Jian Qingzi. O comportamento da pessoa diante dele já estava deixando Chuli um pouco irritada. Mas, por educação, ela abafou a raiva e deu uma resposta afirmativa. Mas a próxima frase dele deu a Chuli uma raiva instantânea. Ele é um monstro. Você sabe? Diga isso novamente. Encarando a raiva que Chuli demonstrava, Shen Aoyu estava completamente calmo, como se soubesse de algo. E estava certo de que ao dizer isso, Chuli mudaria sua atitude atual. Você ainda não sabe, né? Ele tem autismo. A palavra autismo saiu de sua boca. O olhar de Chuli de repente ficou frio. Não percebeu a mudança em Chuli. Shen Aoyu continuou falando sem parar. Você pode não saber o que é autismo. Deixe-me te explicar um pouco. Pessoas com autismo não conseguem estabelecer relações interpessoais normais. Têm habilidades sociais muito baixas. Ou seja, se um dia você estivesse morrendo na frente dele, ele provavelmente nem piscaria. Ao dizer isso, Shen Aoyu parou. Maliciosamente, ele lambeu os lábios. Shen Aoyu disse mais uma coisa. O rosto de Chuli ficou imediatamente sério. No final, estava sem expressão. Seus olhos não mostraram nenhuma emoção. Depois de falar longamente, Shen Aoyu, triunfante, estava pronto para ver a expressão de choque de Chuli. Mas percebeu que Chuli não estava nem um pouco agitada. Na verdade, estava calma. Era diferente do que ele pensava. Sentindo que algo está fora do seu controle, Shen Aoyu se sentia um pouco ansioso. Do outro lado do playground, os meninos estavam jogando basquete. De vez em quando, risadas e xingamentos eram ouvidos. Aqui, logo que Shen Aoyu terminou de falar, caiu em um silêncio profundo. E a quadra de basquete parecia estar separada por uma linha invisível.
Chuli sorriu levemente. Depois de falar, no instante seguinte, o sorriso em seu rosto desapareceu abruptamente. Chuli agarrou abruptamente a gola da camisa de Shen Aoyu, torceu um de seus braços para trás e o pressionou com força contra a árvore atrás dele. A ação no livro era rápida demais. Shen Aoyu não conseguiu reagir de forma alguma. Seu rosto, esfregado pelo tronco áspero, estava levemente dorido. Isso o lembrou de sua situação atual. Ele soltou um xingamento. Usou a força nas costas. Preparou-se para se libertar do livro. No entanto, Shen Aoyu ficou chocado ao descobrir que ele não conseguia se mover. A figura no livro era meio cabeça mais baixa que Shen Aoyu, mas naquele momento, estava firmemente segurando. As mãos exerceram uma leve pressão. Aproximou ainda mais o rosto de Shen Aoyu do tronco da árvore. Yu falou: prestem atenção. Não há problema em ouvir Yan. Cuide da sua própria boca. Não me faça ouvir mais essas besteiras hoje. O tom de voz subiu levemente. Parecia um sorriso. Mas se houvesse alguém ao lado nesse momento, perceberia. Embora Chuli estivesse com um sorriso nos lábios, seus olhos estavam cheios de frieza. Soltou a mão que segurava a gola de Shen Aoyu. Levantou o pé e deu um chute em seu joelho. Shen Aoyu ficou atordoado com o chute. Virou-se e lançou um olhar sombrio para Chuli. Saiu correndo desajeitadamente. Uau! Chuli se virou e viu Xieseng encostado em outra árvore, com as sobrancelhas levantadas e um sorriso malicioso nos olhos. Não sabia há quanto tempo estava ali Chuli. Xieseng endireitou o corpo. Caminhou em direção a Chuli, caminhando e brincando. A força da nossa irmã lhe não diminuiu nem um pouco ao longo dos anos. Chuli apertou o nariz. Quando você chegou? Xieseng fez um som de confirmação. Quando aquele idiota estava tentando te ensinar. Isso não foi desde o início? Xieseng ajustou sua expressão. O que ele disse é verdade? Chuli inclinou levemente a cabeça. Evitou o olhar de Xieseng. Por que tão? Já disseram que o que ele diz é uma bobagem. Xieseng deu uma leve risada. Ele falou devagar. Na verdade, sempre tive um pouco dessa sensação. Jian Qingzi tem uma empatia muito fraca. Não parece ser apenas uma personalidade reservada. Agora, autismo parece ser uma descrição mais apropriada. O que Xieseng disse tem fundamento. Chuli ficou em silêncio. Sentiu a confusão de Chuli. Xieseng suavizou o tom. Eu não perguntei antes. Era porque achava que Jian Qingzi era meu amigo. De qualquer forma, é. Portanto, não há necessidade de se preocupar. Mas agora é diferente. Shen Aoyu demonstra muita hostilidade em relação a ele. Eu preciso entender a situação. E então tomar algumas precauções. Olhar para o horizonte. Suspirou. O livro se afastou e disse: tá bom. O autismo de Jian Qingzi é herdado de seu pai. Quando Chuli o encontrou pela primeira vez, foi no pequeno jardim abaixo da casa. Jian Qingzi estava sentado no balanço do jardim. Ele não estava balançando. Ele estava apenas sentado ali, atordoado, com um olhar vazio. Chuli achou isso estranho na época. Mas ele estava apressado para voltar para casa e comer. Deu uma rápida olhada e correu para casa. Depois, o livro ficou com a barriga bem cheia. E teve uma bela soneca. Sentindo-se revigorado. Desceu correndo para continuar a procurar os amigos para brincar. Mas descobriu que aquele pequeno menino ainda estava sentado lá. O sol estava muito forte naquele dia. A franja de Jiantin estava completamente molhada de suor, mole e caída sobre a testa. Desta vez, Chuli não se afastou. Ele correu até o lado de Jian Qingzi. Tentou puxar conversa com ele. Por que você está sentado aqui o tempo todo? Jian Qingzi não reagiu às suas palavras. Ele ainda estava sentado ali, com uma expressão confusa. Se não fosse por ele piscar os olhos de vez em quando, Chuli começaria a achar que ele era uma estátua. Chuli fez mais algumas perguntas. Jian Qingzi ainda não teve nenhuma reação. Ser ignorado desse jeito. Chuli ficou um pouco irritada. Olhou com raiva para a pessoa sentada. Chuli decidiu procurar outras crianças para brincar. Brincou loucamente do lado de fora a tarde toda. Quando o céu começou a escurecer, Chuli percebeu que já era tarde. Apressou-se para se despedir dos amigos. E então correu para casa. Ao chegar ao andar de baixo, ficou surpreso ao ver que Jian Qingzi ainda estava sentado lá, mantendo a mesma posição que ao meio-dia. Crianças têm memória curta. O que aconteceu de desagradável ao meio-dia já havia sido esquecido por Chuli. Ele não pôde deixar de se preocupar. Será que ele se perdeu? Correu até a frente de Jian Qingzi. Desta vez, Chuli viu claramente os olhos de Jian Qingzi. A Chuli da infância. É difícil descrever que tipo de olhos eram aqueles. Naquele momento, ele apenas sentiu que deveriam ser olhos muito bonitos, mas estavam embaçados, como uma joia coberta de poeira. Chuli se preparou para dizer algo, mas, de repente, a criança à sua frente desabou e caiu direto em sua direção. A força da criança realmente não era grande. Então,
Chuli, em pânico, conseguiu segurar Jian Qingzi e sentou-se no chão rapidamente. Jian Qingzi está deitado em cima dele, com o queixo apoiado em seu ombro. Chuli suportava todo o peso dele. Virou a cabeça e viu o rosto pálido do menino. No ouvido, havia o som da respiração dele acelerando levemente. Chuli de repente ficou apavorada. A palavra socorro quase saiu da sua garganta. Na hora em que gritou, seus ouvidos captaram um som muito leve de ar, mas ficou preso na garganta. Chuli engasgou. Logo percebeu que era Jian Qingzi falando. Descobriu que ele poderia estar desmaiando de fome. Chuli rapidamente procurou algo para lhe dar de comer. A menina segurava Jian Qingzi com uma mão. Com a outra mão, revirava os bolsos da roupa dele. Finalmente, no bolso de cima, encontrou um pedaço de chocolate. As mãos da criança eram pequenas, e ainda segurava Jian Qingzi. Rasgar a embalagem do chocolate era especialmente difícil. As duas mãozinhas tremendo conseguiram abrir a embalagem. Chuli rapidamente levou o chocolate até a boca de Jian Qingzi. Rápido, a pessoa no ombro começou a se mover. Jian Qingzi abriu a boca. Com a mão no livro, ele comeu um pouco de chocolate. SH Liu alimentou até que ele terminasse a barra de chocolate. Sentiu que ele parecia ter recuperado um pouco de força. Finalmente, ele suspirou aliviado. Ajudou Jian Qingzi a se levantar. Ficou de pé, prestes a falar. De repente, uma mulher desceu correndo do andar de cima. A mulher os viu imediatamente. Ela caminhou rapidamente em direção a eles. Estendeu a mão para puxar Jian Qingzi. Puxou, fazendo-o quase tropeçar. A mulher gritou: "Por que você está correndo assim?" Ignorou SH Li que estava ao lado. Puxou Jian Qingzi e subiu as escadas. Durante todo o tempo, os olhos de Jian Qingzi não mostraram qualquer emoção. Parecia uma marionete. O livro ficou bagunçado onde estava. Durante a refeição, o livro contou sobre o que aconteceu hoje. Contou tudo de uma vez para a tia. Enquanto comia. Enquanto dizia indignado, eu falei muitas coisas com ele. Ele não me respondeu nem uma palavra. No final, havia um pouco de significado de injustiça. As crianças do condomínio claramente gostam muito dele. Por que aquele garoto nem quer falar com ele? A mãe de Chuli olhou para a filha, que estava parecendo uma bola de injustiça, e riu. Ao pensar rapidamente no menino mencionado pela filha, não pôde deixar de suspirar. Jian Qingzi é a criança que mora no andar de cima. Ele tem autismo. Oh, ele se chama Jian Qingzi e é bem bonito, pensou Chuli. A palavra autismo era bem estranha para Chuli. Ele largou os palitinhos. Piscar os olhos, perguntou: o que é autismo? A tia pensou por um momento. Autismo é o mesmo que síndrome do isolamento. As crianças que têm essa condição gostam de viver em seu próprio mundo. Não gostam de interagir com os outros. É como se estivessem encolhidos dentro de uma casca de ovo. Sim, pudesse descrever assim. Então, eles são amigos? Quase não há. Porque assim como hoje com Jian Qingzi, às vezes, eles não lhe dão uma resposta. Então, se for assim, eles às vezes abrem a casca para respirar. Percebem que ninguém está esperando por eles. Eles simplesmente vão encolher de tristeza? E então não querem mais sair. O pensamento da filha deixou a tia surpresa. Essa é uma perspectiva que não havia considerado. Para crianças com autismo, a maioria das pessoas, todos apenas bateram no que é chamado de casca de ovo. Sem receber resposta, saem. Os pacientes podem tentar algumas vezes mais, mas também não ficarão ali por muito tempo. Por isso, ninguém sabe se as pessoas dentro da casca já se aventuraram para fora. Porque poucas pessoas têm essa paciência. Não obteve resposta da tia. Pequena Chuli feliz comentou para si mesma. Então, da próxima vez que encontrá-lo, eu vou esperar ele se aventurar. Eu sou super paciente. A mãe de Chuli acariciou a cabeça da pequena Chuli, com uma expressão suave. Tudo bem? Nós, Chuli, somos as crianças mais pacientes do mundo. Com certeza vamos conseguir esperar até que ele apareça. Pensando nas coisas que os vizinhos comentam sobre a casa do Jian Qingzi, a mãe de Chuli também se preocupa com aquela criança que nunca viu. É bom que a filha possa brincar com ele. O próximo encontro chega muito rápido. Quando Chuli desceu na manhã seguinte, de longe, viu a silhueta familiar no balanço. Trocou a mão no bolso. As balas de leite que trouxe de casa. E o chocolate. Deu a si mesmo um ânimo. Então levantou os ombros e foi correndo em direção ao Jian Qingzi. Mesmo toque de ontem. O mesmo silêncio de antes. Chuli não se desanimou. Abriu as histórias em quadrinhos que trouxe de casa. Sentou-se rapidamente em outro balanço. Começou seu plano de espera. O tempo passou segundo a segundo. No meio do caminho, algumas crianças que normalmente brincam com Chuli passaram. Chamaram Chuli para brincar junto. Chuli balança a cabeça à distância. Não, vocês podem ir brincar. Quando chegou ao meio-dia, Chuli disse que ia para casa almoçar. Ela pulou do balanço.
Foi até a frente de Jian Qingzi. Tirou os chocolates e caramelos que trouxe. Estendeu os doces para Jian Qingzi. Chuli disse suavemente, isso é para você. A pessoa à sua frente ainda não reagia. Mas Chuli percebeu. Os olhos sem vida dele se moveram lentamente. O olhar parecia ter se fixado no que estava em suas mãos. Ela percebeu que Jian Qingzi parecia ter alguma reação. Os olhos de Chuli brilharam de esperança. Ela escolheu um que era o favorito dele. Rasgou a embalagem e colocou perto da boca dele. Não sabia se era por causa de ontem, de tê-lo alimentado com chocolate. Jian Qingzi, obedientemente, abriu a boca. Depois de alimentá-lo com os doces, colocou o que restou. Tudo foi enfiado nos bolsos da roupa de Jian Qingzi. O sabor doce invadiu sua boca. Os olhos de Jian Qingzi brilharam levemente. A névoa nos olhos parece ter diminuído um pouco. Uma bala foi colocada em sua boca. As bochechas se inflaram levemente. Com o movimento da mastigação, um gosto surge. Faz Sully se sentir com coceira no coração. Deu uma olhada ao redor. Ótimo, não há ninguém. Rápido, deu uma beliscada em Jian Qingzi. O rostinho macio e delicado é realmente suave. Chuli suspirou silenciosamente em seu coração. O movimento de Chuli chamou a atenção. Jian Qingzi olhou para ele com um olhar em branco. O olhar vazio de Xiao Jian Qingzi. Ficar encarando as pessoas é um pouco intimidador. No entanto, Chuli não tem medo algum. Ela sorriu ao encontrar os olhos fixos dele. Deu uma alisada em seu cabelo que parecia ser muito macio. Correu feliz de volta para casa para comer. Jian Qingzi, que ficou no lugar, apertou os lábios, observando a figura de Chuli subindo as escadas. Olhos um pouco confusos. O olhar se abaixou. Levantou a mão e pressionou os bolsos da roupa que estava cheia. Passou um bom tempo. Finalmente, lentamente tirou um doce do bolso. Olhou fixamente para o doce em sua mão por um momento. Imitou o movimento da menina de antes. Rasgou a embalagem. Colocou o que estava dentro na boca. Tão doce por vários dias. Embora Jian Qingzi ainda não tenha respondido às palavras de Sully, mas toda vez que ele vinha, pelo menos olhava para ele. Sully se sentiu encorajada. A mãe de Chuli observava a filha toda vez que ela corria escada abaixo. A empolgação aumentava. Não pôde evitar um sorriso. À noite, após o jantar, Chuli está colocando as mãos nos bolsos da jaqueta que usará amanhã, colocando o doce que levaria para Jian Qingzi. Subiu repentinamente o som de algo quebrando. E então, o grito histérico de uma mulher. A assustou muito. A mãe de Chuli saiu da cozinha com a testa franzida. Essa voz soa como se fosse da casa do Jian Qingzi. Chuli mordeu o lábio. Seus olhos se dirigiram rapidamente para o teto. Começou a se preocupar com Jian Qingzi. Com o canto do olho, viu a mãe de Chuli entrando novamente na cozinha. Chuli vestiu o casaco. Pegou as chaves. Abriu a porta com cuidado e saiu. Fechou a porta da casa suavemente. Chuli se virou e correu escada acima. Correu até o andar de cima. Era assim que a cena era descrita no livro. Jian Qingzi estava encostado na porta. Ele estava agachado no chão. De longe, parecia um pequeno amontoado. Atrás da porta, uma mulher falava com a voz rouca. Podias ouvir vagamente a voz de um homem falando de forma monótona. Isso contrastava fortemente com a agitação da mulher. Não consigo mais viver assim. Vamos nos divorciar, a criança fica com você. Vocês dois são iguais. Jian Qingzi ficou agachado ali. Ignorou os sons agudos que vinham de trás. Ele caminhou até a porta. Agachou-se ao lado dele. Mexeu nos bolsos da roupa. Como de costume, colocou um pedaço de chocolate em sua boca. Por que estão fazendo barulho aqui? Ele soltou um "ah" de surpresa. Em seguida, percebeu que algo estava errado. Jian Qingzi começou a falar. Seu coração estava em tumulto. No entanto, ele manteve a calma por fora. Ele temia, por um descuido, que a pessoa que havia se mostrado voltasse para dentro. O isolamento acústico da porta não era bom. Arrependeu-se do divórcio. Um barulho monstruoso vinha intermitentemente de dentro da porta. Pensou no que ele disse sobre o barulho. Chuli se perguntou por que eles não mudaram de lugar. Afinal, o isolamento da porta era realmente ruim. Jian Qingzi virou a cabeça e olhou para fora. Ei, Chuli teve um momento de clareza. A iluminação pública lá embaixo quebrou recentemente. Aquele lado do balanço ficava escuro à noite. Era um pouco assustador de se olhar. Agachou-se com Jian Qingzi por quase 10 minutos. A voz da mulher dentro da porta foi diminuindo gradualmente. Mais um tempo se passou. A porta foi abruptamente empurrada. A mulher que Chuli tinha visto da última vez saiu carregando uma mala. Ela de repente viu Jian Qingzi agachado do lado de fora da porta. O rosto da mulher rapidamente exibiu uma expressão de desprezo. Seu peito subiu e desceu violentamente algumas vezes. Como eu poderia ter gerado um monstro igual a ele? Esta foi a primeira vez que Chuli teve contato com a palavra monstro. Ele era ainda pequeno na época. Não conseguia entender completamente o significado dessa palavra.
Mas ele podia sentir no tom da mulher a profunda malícia e desprezo. Essa pessoa deveria ser a mãe de Jian Qingzi, pensou Shuli. Mas ele não sabia por que, mesmo sendo a mãe, ela o desprezava tanto. Mães não deveriam amar seus próprios filhos? A mãe dele com certeza o ama. Ao crescer, Shuli descobriu. Nem toda mãe ama seus próprios filhos. Nem toda mãe espera ansiosamente a chegada de seus filhos. A mulher desceu correndo com a mala, como se estivesse ansiosa para se livrar de algo. Jian Qingzi olhou para sua silhueta. Os dedos se encolheram. O final daquele dia. Um homem saiu de dentro da porta, com uma expressão calma. Não havia sinal algum de que uma briga havia acontecido. Viu casualmente Shuli agachada ao lado de Jian Qingzi. O homem ficou surpreso por um momento. Então, ele lhe deu um sorriso amigável. Ele claramente estava sorrindo. No entanto, Shuli não sentiu nenhum calor no gesto. O sorriso era muito ensaiado. Era algo que ele praticara para mostrar aos outros. Ao ver o saco de compras na mão de Jian Qingzi, o homem hesitou por um momento. Olhou para baixo em direção a Shuli. Os doces que ele tem recebido esses dias foram você quem deu, certo? Obrigado por deixar Jian Qingzi entrar em casa. Ele a levou de volta para casa. Não sabe por quê. Não importa se é pela gratidão anterior, ou pelo ato de a levar para casa agora. Shuli não sentiu a menor emoção. Parecia estar apenas seguindo um procedimento. Depois eu soube que o pai de Jian Qingzi também era autista. Naquela noite, seus pais oficializaram o divórcio. Shuli terminou de falar. Nessa pequena área, ninguém mais se pronunciou. Após um tempo, Xie Seng quebrou o silêncio, com um tom que tentava ser descontraído. Afinal, aquele cara teve uma infância tão difícil. Eu pensei que ele sempre tivesse sido tão arrogante. Ri das palavras de Xie Seng. A atmosfera pesada no ar foi gradualmente se dissipando. Supondo que poucas pessoas soubessem sobre isso. De onde aquele Shen Will soube isso? Shuli franziu a testa e disse. Afastou-se da árvore a qual estava encostada. Endireitou-se. Xie Seng deu um tapinha na cabeça de Shuli. Isso você não precisa se preocupar. Deixe isso com seu primo. Eu passo o dia todo com aquele cara. Eu definitivamente não deixarei que algo aconteça bem debaixo do meu nariz. Shuli riu levemente. Tudo bem. Conto com você. O canto do olho avistou o sino perto da escola. Percebeu que a aula estava prestes a acabar. Shuli apressou. Você deve ir logo. A aula vai acabar logo. Sua turma vai se reunir agora. Embora esta aula de educação física, a primeira e a sétima turmas sejam no mesmo horário, a professora de educação física da primeira turma é mais rígida do que a deles. Eles sempre têm que se reunir antes de cada aula. Só os liberam após contarem os alunos. Xie Seng também percebeu que estava na hora. Ok, então estou indo. Ele acenou para o livro, dizendo, vá logo, vá logo. Quando Zhao Jia voltou, viu exatamente Xie Seng saindo, perguntando a Shuli o que aconteceu. O livro sorriu, sorrindo, apenas conversando. Voltaram para a sala de aula. A sala de aula estava uma confusão. Muitas pessoas ainda tinham algumas coisas na mão, segurando uma folha de papel. O livro entrou, confuso. Pego um colega próximo e perguntei o que estava acontecendo. A pessoa acenou com o papel que tinha na mão. Está na hora de escolher as disciplinas. Zhao Jia, certo? Escola onde os alunos do primeiro ano do ensino médio devem escolher as disciplinas, a partir da turma deles, iniciando o novo modelo de vestibular 321. Além das 3 disciplinas obrigatórias de língua e matemática, o restante deve escolher uma matéria entre física e história, política, biologia e geografia. Escolha mais 2 disciplinas. Após a escolha, as classes serão reorganizadas com base nas disciplinas escolhidas. Shuli e Zhao Jia voltaram para seus lugares. Então, viram a tabela de disciplinas sobre a mesa. Zhao Jia estava analisando a tabela de disciplinas. Lili, o que você pretende escolher? Shuli não se virou. Vou escolher física entre as 2 opções. E vou escolher biologia também. O último ainda não decidi. Zhao Jia ficou surpresa com tanta determinação. Não consigo decorar história do livro. Mesmo decorando, não consigo resolver as questões. Física é um pouco melhor. Zhao Jia se lembrou do exame do meio do semestre. A prova de história foi acima de 50 pontos. Concordando, acenou com a cabeça. Sempre gostei bastante de biologia. A última disciplina pode ser entre química e geografia. Virou-se para olhar Zhao Jia. E você? Eu ainda não sei. Fiquei cada vez mais frustrada. Eu quero escolher história. Física eu não consigo mesmo. Mas minha mãe com certeza vai me fazer escolher física. Dizem que escolher física oferece mais opções de carreira. Shuli deu um tapinha no ombro dele como um gesto de conforto. Fale com sua mãe sobre o sofrimento que você tem com física. Só de ver já me incomoda. A escola dá muita importância à escolha de matérias. Durante a aula, o professor enfatizou esse assunto. Volte e converse bem com seus pais.
Compare as notas dos seus exames anteriores. Não escolha sem pensar. O professor não está confiante. Ele avisou com um tom prolongado que deveria responder bem. Recebeu uma resposta. O professor acenou com a cabeça, satisfeito. Virou a cabeça e retirou um monte de boletins do fichário. Passou para a representante de classe. Este é o boletim da prova do mês. As notas também são um indicador importante para a escolha de matérias. A representante de classe chegou. Enviar material de estudo. A representante é uma menina muito fofa. Quando sorri, tem duas covinhas. Quando Chuli pegou o boletim, ele lhe deu um sorriso doce. Obrigado, representante da turma. O representante da turma também sorriu. Pequenas covinhas apareceram de forma sutil. Chuli abaixou a cabeça, contemplando as notas recém-liberadas. A maioria das matérias é semelhante às anteriores, exceto que desta vez, a nota de química estava excepcionalmente alta. Normalmente, Chuli tirava cerca de 70 em química. De vez em quando, conseguia chegar a 80. Mas desta vez, ela tirou 93. Essa nota, sem dúvida, fez a balança em seu coração pender para a química. Estava analisando. Wang Jiezhen, que estava sentado à frente de Chuli, encostou-se para trás. Ele inclinou a cabeça e perguntou em voz baixa: como você se saiu na prova de química? O livro reportou um número. Wang Jiezhen: sinto que todos se saíram bem na química desta vez. Eu, que normalmente não passo, já estou com 70. O livro concordou com a cabeça. De fato, Wang Jiezhen comentou casualmente. Estou começando a me perguntar se devo continuar com química. Sinto que tenho bastante potencial. Com a distribuição das listas de cursos, o conteúdo das discussões durante o intervalo se transformou em: quais matérias você escolheu? Eu quero estudar tudo. Mas meu pai não concorda. Chuli ouviu algumas frases. Descobriu que muitos não pretendiam escolher química, porque esta prova deixou algumas pessoas inseguras. Em suas mãos, segurando a lista de matérias já preenchida com física e biologia, Chuli fixou o olhar no último espaço, perdido em pensamentos. Zhao Jia terminou de arrumar a mochila e se preparou para sair. Percebeu que Chuli ainda estava sentado no lugar. Deu-lhe um tapinha no ombro. No que você está pensando? A escola terminou. Jian Qingzi está esperando por você lá fora. Chuli voltou à realidade. Só então percebeu. Não sabia quando o sino da escola tinha tocado. A maioria da turma já havia saído. Os que ficaram eram os alunos do internato, sem pressa, e o representante da turma que estava organizando os deveres. Apressou-se em enfiar a lista de matérias na mochila, e se despediu de Zhao Jia, e correu em direção à porta. Jian Qingzi estava de pé na porta, observando as pessoas que passavam. Seu olhar era inexpressivo. Um som familiar de passos chegou aos seus ouvidos. O som dos passos fez Jian Qingzi olhar para SH Li. Ele saiu correndo apressadamente. Seus olhos se moveram ligeiramente. Ele levantou o pé e caminhou até ficar ao lado dele. Vamos para casa. No caminho de casa, Chuli olhou para Jian Qingzi várias vezes às escondidas. Embora Jian Qingzi estivesse com a mesma expressão de sempre, mas não sabia por quê. Chuli sentia que ele não estava muito bem. O que aconteceu? Ele percebeu que estava sendo observado. Chuli também não escondeu. Você não está feliz. Por que Jian Qingzi perguntou isso? Chuli fez uma careta. Não sei, apenas sinto que você não está de bom humor. A resposta de Chuli fez o coração de Jian Qingzi amolecer. Ele raramente tinha mudanças de humor. E mesmo que houvesse, os outros não perceberiam facilmente. Mas Chuli sempre foi muito sensível às mudanças de humor dele. Desde pequeno, ele sempre acertava. Lembrou-se das memórias da infância. Os olhos de Jian Qingzi se moveram levemente. Não estou de mau humor. É apenas aquele que acabou de chegar. Isso irritou Chuli, que ficou ligeiramente alerta. O novo que chegou. Shen Aoyu, parece que é esse o nome de Jian Qingzi. Não é surpresa nenhuma que ele não tenha percebido. Esse cara, Jian Qingzi, sempre teve uma atenção miserável para os outros desde pequeno. Na festa de formatura do ensino fundamental, algumas meninas queriam puxar conversa com Jian Qingzi. Jian Qingzi simplesmente respondeu: quem é você? E fez a menina sair brava. Mas Shen Aoyu também não parece ser uma boa pessoa. Dar atenção a ele também é um desperdício. Chuli não percebeu. Não tem problema, não precisa se preocupar com ele. Jian Qingzi está bem. Chuli deu uma olhada no perfil limpo dele. Esse cara é muito obediente, não é? Mas pensando bem, parece que Jian Qingzi realmente nunca se opôs a nada que ele quisesse, exceto quando ele quer sorvete durante o período menstrual. Originalmente, isso não o afetava. Mas uma vez no ensino fundamental, a cólica estava tão forte. Naquela época, todo o seu rosto estava terrivelmente pálido. Seu corpo estava tremendo de dor. Isso deixou Jian Qingzi muito assustado. Desde então, Chuli nunca mais conseguiu encontrar Ren durante o período menstrual.
O que há de errado com as coisas do Rebimp? E ainda é forçado a beber água quente em um dia quente. E tem isso também. O envelope rosa e delicado que Jian Qingzi tirou do bolso. Ele entregou a Xu Li. Xu Li, confusa, pegou essa carta de amor. De onde veio isso? Quando Jian Qingzi desceu as escadas para te procurar, uma menina me parou. Falou uma porção de coisas. E então me deu isso. Enquanto falava, nos olhos dela havia uma expressão de injustiça e aborrecimento. Xu Li achou graça. Ela devolveu a carta de amor para Jian Qingzi. Xu Li disse suavemente: é uma carta de amor que alguém te deu. Você pode não aceitar. Mas se aceitar, guarde para si mesmo. Não dê para os outros. Isso é o que aquela garota sente. Capturou a palavra outros. Jian Qingzi franziu a testa. Uma expressão de descontentamento surgiu em seu olhar. Você não é um estranho. Xu Li. Mais uma vez testemunhei a habilidade de Jian Qingzi de não captar o essencial. Xu Li deu um ligeiro suspiro. Eu não sou outra pessoa. O que eu quero dizer é que você deve guardar esta carta de amor. Guarde bem e não a distribua aleatoriamente. Olhando para a carta que Xu Li tinha nas mãos, ele desviou o olhar sem se importar. Jian Qingzi caminhou à frente. Ele disse friamente: é para você. Não é para dar a qualquer um. Xu Li não conseguia. Então, teve que colocar a carta no próprio bolso. Observando a sombra de Jian Qingzi, Xu Li piscou os olhos e soltou uma risada. Essa pessoa caminhava na rua. Seu corpo inteiro exibia indiferença. Fique longe de mim. Não me fale desse jeito. Na verdade, ele tem um pequeno gênio. E ainda precisa de alguém para acalmá-lo. E fazer carinho não adianta. É como um gato. Dê alguns passos rápidos. Para alcançar Jian Qingzi, Xu Li inclinou a cabeça e perguntou sobre Shen Aoyu. O que você acha? E pensando em algo que o incomodava, Jian Qingzi pressionou os lábios. E murmurou que não estava bravo com ele. Eu consigo me dar bem com os colegas. Xu Li ficou pasmo. Lembrou-se do que tinha dito a ele no início das aulas. Olhando novamente para Jian Qingzi, com seus olhos castanho escuros revelando seriedade. O coração sente asa e more. Uma risada leve e distante. Levantou a mão e tocou o cabelo macio de Jian Qingzi, acompanhando seu movimento. Jian Qingbai se curvou, com seus olhos claros fixos nele, revelando um significado de docilidade. Deu uma leve batida no topo da cabeça dele com a própria mão. Com uma voz suave, disse que não precisava ser amigável com ele. Ele não é uma boa pessoa. Sentindo a sensação que vinha do topo da cabeça, Jian Qingzi respondeu lentamente com um ó. Ao arrumar a mochila à noite, viu a tabela de disciplinas. De repente lembrou que ainda não tinha perguntado a Jian Qingzi o que ele ia escolher. Jogou-se de volta para dentro do cobertor. Pegou o celular e foi para a caixa de chat de Jian Qingzi. O que você vai escolher? Jian Qingbai respondeu rapidamente. Ainda não decidiu o que escolher. A diferença não é grande. Fiquei irritado com essa frase dele. Mas não tenho o que fazer. Esse cara realmente é bom em todas as disciplinas, de forma bem equilibrada. O livro não teve nada a dizer por meio-dia. A pessoa do outro lado enviou outra mensagem. O que você escolhe? Física e Biologia. Escolha mais uma entre Geografia e Química. Depois de responder a mensagem, Xu Li deu uma cambalhota na cama, olhando para o teto. Começou a se preocupar com suas escolhas de matérias. Ele é mediano em Geografia e Química. Química vai ficando cada vez mais difícil depois. E há realmente muitos especialistas. A classificação pode facilmente cair. As pontuações negativas não são altas. Mas as notas de Química desta vez o deixaram um pouco ansioso. Pegou o celular ao lado. Ele decidiu perguntar ao Jian Qing, para ver se ele tinha alguma sugestão. Pequeno Jian, você está aí? O que você acha? Eu escolho Geografia ou Química? Depende do que você gosta. O problema é que são duas matérias. Ele não gosta de nenhuma das duas. Mas você deve escolher uma. Você pode me ajudar a analisar essas duas de maneira objetiva? Em Geografia, você principalmente gasta menos tempo. Os fundamentos não são bons. Você pode compensar mais tarde. Em Química, você gasta mais tempo. Os fundamentos são razoáveis. Mas você também não consegue notas altas. A dificuldade aumenta mais tarde e pode ser ainda mais difícil conseguir boas notas. Agradeço ao pequeno Jian. Uma luz se acendeu. De fato, como disse Jian Qingzi, o tempo que ele gasta em Geografia é lamentável. Em contraste, ele gastou muito tempo em Química. Mas a realidade é que as notas nessas duas matérias são mais ou menos iguais. Ele terá dificuldade em melhorar suas notas em Química. Retirando a tabela de disciplinas na última coluna, preencha com Geografia. Ele se sentiu tranquilo com o livro. Na manhã do dia em que entregou a tabela de disciplinas, Jian Qingzi pediu para olhar a tabela de disciplinas no livro. Xu Li está confusa, mas seguiu as instruções do livro. Eu não te disse que escolhi mudo? Jian Qingzi lançou um olhar para ele. Desde pequeno,
Em qual ocasião você não teve uma ideia maluca? Chuli, inseguro, fechou a boca. Porque ele parece ter um histórico um tanto extenso, incluindo, mas não se limitando a, combinar de ir ao parque de diversões. Ele mudou de ideia no meio do caminho e foi ao aquário. Mudou de ideia na hora de se inscrever no clube de notícias da escola. Não é de se estranhar que Jian Qingzi não confie nele. Chuli disse, mas por que você está olhando para mim se eu escolhi girinos? Jian Qingzi, curioso, ficou sem palavras. Chuli estava prestes a responder. Jian Qingzi lançou um olhar para ele. Olhando para os olhos castanho-escuros de Jian Qingzi, Chuli tinha um pressentimento de que ele estava perguntando sobre a explosão dessa pessoa. Racionalmente, decidiu não dizer nada. Jian Qingzi colocou o papel de volta em sua mão. E ainda assim não estava tranquilo. Recomendou, esse conjunto é adequado para você. Não mude isso, respondeu Chuli, obedientemente. Separandose de Chuli. Quando entraram na sala de aula, o monitor estava recolhendo os formulários de seleção de disciplinas. Ao se virar, esbarrou exatamente em Jian Qingzi. Monitor Jian. Já pode entregar o formulário de seleção de disciplinas. Jian Qingzi. Espere um momento. Ainda não preenchi, monitor. Andou rapidamente até seu lugar. Puxou o formulário de seleção de disciplinas vazio de dentro da mesa. Deu uma batidinha no ombro da pessoa à sua frente. Me empresta a caneta que está na sua mão. Pegou a caneta. Jian Qingzi rapidamente marcou física na seção de seleção de disciplinas, biologia e geografia. Depois de assinar seu nome, habilidosamente, também assinou na seção dos pais. Assinou o nome de seu pai, Jian. Depois de tudo isso, afluindo como nuvens e água. Ouvindo, Cheseng ficou impressionado. Ouvindo, Cheseng ficou encantado. Ele esticou o pescoço. Olhou para a lista de disciplinas de Jian Qingzi. Você e Xu Xiaoli são bem compatíveis na escolha das disciplinas. Cheseng ficou surpreso. Todos escolheram matérias de física, biologia e geografia. Parece que os três. Eu sou o único que vai estudar química sozinho. Enfrentando as provocações de Cheseng, Jian Qingzi deixou para ele uma sombra ao partir. Entregue a lista ao monitor. Jian Qingzi enviou uma mensagem para Chuli. Você entregou a lista? Chuli estava lá também, olhando furtivamente para o celular. Respondeu em um segundo que sim. Não se preocupe, não mudou uma palavra. Jian Qingzi esboçou um sorriso. O que nosso irmão Jian escolheu? Ao ver a pessoa chegando, o rosto de Jian Qingzi rapidamente esfriou. Nos olhos passou uma profunda irritação. Cheseng murmurou um palavrão. Jian Qingzi não deu a mínima. Isso não é da sua conta. Cheseng estava recostado na cadeira. Balançandose, concordou. Que se dane, isso é problema seu. Que se dane, isso é problema seu. Depois de falar, ele levantou uma sobrancelha para Shen Aoyu. A provocação era evidente. O sorriso hipócrita de Shen Aoyu já estava em seu rosto. Ele se distorceu por um momento. Seu peito subiu e desceu algumas vezes. Ele disse com os dentes cerrados que não estava apenas querendo dar uma olhada. Afinal, minhas vantagens em matéria são um pouco parecidas com as suas. Ao ouvir suas palavras, Cheseng começou a rir alto. Seu riso alegre fez com que muitas pessoas na classe olhassem para ele. Elas olharam na direção dele. Cheseng era um tipo que parecia ser muito equilibrado. E um que é muito medíocre. Depois de falar, ele ainda achou que faltava algo. Ele acrescentou. Você não quer dar uma olhada em suas notas do último teste mensal? Tem alguma matéria em que você atingiu a média da nossa classe? Não diga que é mediano. Nem a média da turma básica você atingiu, certo? O gordinho na frente deu uma risadinha. Risos também vieram de outras partes da sala. A expressão de Shen Aoyu estava uma mistura de vermelho, azul, preto e roxo. Era muito agradável de se ver. Ele deu alguns passos à frente. Aproximou-se de Jian Qingzi. Com a cabeça baixa, disse duramente a Jian Qingzi. É melhor você não ser tão arrogante. Cuidado, eu posso contar tudo sobre você. Jian Qingzi segurou firmemente Cheseng, que estava prestes a pular. Desde que Shen Aoyu chegou até agora, finalmente olhou para ele de verdade. Olhos frios, como quiser. Shen Aoyu deu um soco no ar. Seu coração estava em um turbilhão. Estava prestes a abrir a boca. Foi interrompido novamente. Jian Qingzi deve ter se esforçado bastante para trocar de escola. Não me importo com a situação. Faça o favor de voltar de onde veio. Cheseng percebeu algumas coisas nas palavras. Do lado oposto, alguém olhou rapidamente para Jian Qingzi. Jian Qingzi parecia já conhecer esse cara. Seus olhares se encontraram de forma indiferente. A frieza nos olhares fez Shen Aoyu recuar involuntariamente um passo. Eles se encararam por alguns segundos. Shen Aoyu, em apuros, virou-se e saiu correndo. Atrás, o riso sem pudor de Cheseng ecoou. Em relação a Shen Aoyu, Cheseng agarrou firmemente o pescoço de Jian Qingzi. Como você conheceu aquele cara? Fale a verdade. Jian Qingzi,
ele é o enteado da minha mãe. Xie Seng, oh, ele é sua mãe? Xie Seng ficou assustado. Jian Qingzi lançou-lhe um olhar fraco, como se estivesse achando que ele estava exagerando. O sino da aula tocou. Jian Qingzi virou a cabeça de Xie Seng. Xie Seng olhou para o quadro, meio distraído. Uma chuva de ideias começou a surgir em sua mente. Shen Aoyu é o enteado da mãe de Jian Qingzi. Então, Jian Qingzi não seria o irmão de Shen Aoyu? Em seguida, pensou novamente. Que azar, almoçar ao meio-dia. Xie Seng puxou Xu Li discretamente para o lado e compartilhou essa notícia surpreendente com ele. Xu Li ouviu. Também arregalou os olhos. Gato assustado. Xie Seng percebeu que não sou só eu a ficar surpreso. Xu Li franziu a testa e disse que sabia que a mãe dele se casou novamente após o divórcio, mas não sabia que ele tinha um enteado. E esse enteado parece ser uma pessoa difícil. Não tem problema, se vier um soldado, enfrentaremos, se vier água, barramos. Xie Seng deu um tapinha em seu ombro. Acalmou dizendo que você não viu. Como aquele cara ficou assustado pela manhã com Jian Qingzi. Ele correu que foi uma rapidez. A descrição de Xie Seng o fez rir. A preocupação recém-nascida de Xu Li foi lentamente se dissipando. Atrás, Jian Qingzi estava se acercando com uma bandeja. O que estão dizendo? Ouvindo a voz de Jian Qingzi, Xie Seng e os dois na história se assustaram. Qi Guan virou a cabeça. Em uníssono, balançaram a cabeça. Não disseram nada. Jian Qingzi estreitou os olhos, olhando com desconfiança para essas duas pessoas. O livro rapidamente tenta quebrar o clima. Hoje é o meio-dia. O que comer? Jian Qingzi levantou o prato que tinha na mão. Bibimbap na panela de pedra. O olhar se voltou para o prato. Se dissessem que Xu Li estava apenas tentando mudar de assunto. Agora é verdade que ele ficou com vontade do bibimbap da escola. A porção na cantina da escola sempre foi generosa. O arroz estava coberto com uma camada generosa de carne de vaca gorda e polvilhado com algas. Por fim, um ovo com gema mole. Era simplesmente uma explosão de cor, aroma e sabor. Xu Li estava salivando ao ver. Vamos, vamos, vamos comer. Xie Seng olhou fixamente para Jian Qingzi. O prato que ele segurava tinha apenas 2 porções de arroz. Uma má sensação começou a surgir. E o de Jian Qingzi? Jian Qingzi lançou-lhe um olhar. Não estou brincando. Xie Seng viu 3 palavras dentro. Você também tem direito, como era de se esperar. Jian Qingzi disse que iria comprar. Adventualmente, Jian Qingzi seguiu o semblante se afastando de Xu Li. Xie Seng se sente injustiçado. O cochicho sobre a injustiça, claramente, foi dito em conjunto. A distância, mas ainda temos bibimba. O gato chora muito. Shen Aoyu, à distância, observa um grupo de pessoas distantes. Um brilho prateado passou por seus olhos. Ele pegou o celular e enviou uma mensagem para alguém. Estou certo de que vou agir hoje à noite. Pagaremos depois de tudo concluído. A pessoa do outro lado respondeu com um ok. Ele colocou o celular de volta na bolsa. Shen Aoyu empurrou uma garfada de comida para dentro da boca. Xu Li e Jian Qing. Ninguém de vocês pode escapar. Do outro lado, Xu Li está se deliciando com a comida. Alga misturada com arroz. Mais uma garfada de carne gordurosa. Xu Li está transbordando de felicidade. Quando Jian Qing levantou os olhos, viu Xu Li. Ele parecia satisfeito. Ele deu uma risadinha. Com apenas um pouco de comida, já estava satisfeito. É um pouco fácil de agradar. Xu Li está comendo avidamente. Ouvindo as risadas do outro lado, ele ficou confuso. Ao levantar a cabeça, viu a pessoa que normalmente tem uma expressão fria. Os cantos dos olhos e das sobrancelhas se abriram em um sorriso. O gelo derretia e a neve desaparecia. O que a pessoa distante está rindo? Jian Qing abriu a boca com um sorriso. Seu tom era refinado e delicado. Assistindo o porquinho comer, o humor estava alegre. A pessoa distante engoliu a comida na boca. Ele estava incrédulo. Você me chamou de porco. Jian Qing estava elogiando você como adorável. A pessoa distante estava indignada. Pequeno Jian, colega de classe. Você mudou. Jian Qing fingiu não ouvir. Algumas fatias de carne gordurosa vieram do seu prato para o prato da pessoa distante. Rápido, coma, resmungou o livro. Ele aceitou a consolação de Jian Qing com relutância. Jian Qing estava sonolento. Um leve sorriso. Não só é fácil de cuidar, mas também é fácil de agradar. Terminando o último problema de matemática. O sino da aula de estudo à noite tocou exatamente no final da primeira aula. Entregue a lição de matemática ao líder do grupo. O livro pegou o copo na borda da mesa. Acenei para Zalgia. Vai buscar água? O lugar onde a família Zhao vai buscar água estava cercado por muitas pessoas. Xu Li já tinha pegado a água. Ele saiu da multidão. Ele esperou a família Zhao em um lugar com poucas pessoas, separados por uma parede. Alguns rapazes estavam conversando. O conteúdo da conversa chegava a Xu Li de forma interrompida. Conseguiram? Conseguiram,
Conseguiram. Eu os observei levando Jian Qingzi para dentro. O nome de Jian Qingzi chegou aos meus ouvidos. Xu Li ficou com uma expressão séria. Ele saiu diretamente do lado da parede. Ele olhou friamente para as duas pessoas que estavam falando. O que vocês fizeram com Jian Qingwen? As duas pessoas ficaram surpresas com a aparição repentina de Xu Li. Um deles, com cabelo ruivo, percebeu. Ele disse com raiva que não era da sua conta. Não se intrometa. Com preguiça de conversar com eles. Ele colocou o copo que estava na mão no chão. Ele se aproximou e agarrou a gola de uma das pessoas. Ele empurrou o joelho em direção ao joelho dele. Ele o prensou contra o chão. O ruivo, ao ver isso, apressou-se a ir e puxar a pereira. A pereira se desviou e, com um movimento lateral, deu um chute. O chute atingiu o abdômen do intruso. Ele foi chutado até a parede. Ele segurou o abdômen e gemeu de dor. O ruivo murmurou um xingamento em voz baixa. Ele não conseguiria se levantar por um tempo. O separado segurou firmemente a pessoa que lutava desesperadamente. Ele disse friamente: vou perguntar novamente. O que vocês fizeram com Jian Qingwen? O colarinho da pessoa no chão foi puxado para os ombros pelo separado. O colarinho apertava seu pescoço. Seu rosto ficou vermelho e inchado. A respiração está ficando difícil. Perceberam que ele não ia falar. O separado não soltou, com os olhos arregalados. Ele abriu a boca com dificuldade. Eles trouxeram Jian Qing para uma sala de aula vazia. Disseram que iam dar uma surra nele. Depois iam deixá-lo por mais uma noite. O livro estava prestes a explodir de raiva. Em qual sala de aula? No segundo andar do prédio de artes, na sala de música. O livro escorregou de suas mãos. Aquele homem bateu o rosto com força no chão e soltou um grito de dor. Não se importou mais com eles. Ele virou e correu em direção ao prédio de artes. Zhao Jia veio procurar Xu Li. O que viu foram duas pessoas deitadas no chão em dor, e a silhueta ansiosa de Xu Li. Para onde você está indo? A aula noturna vai começar em breve. Xu Li não olhou para trás. Você pode voltar primeiro, tá? Zhao Jia pegou o copo que Xu Li havia jogado no chão. Olhou para as duas pessoas no chão. Virou-se e correu de volta para a sala de aula. O sino da aula noturna tocou. O campus foi ficando gradualmente silencioso. Xu Li corria pelo caminho. Ao seu redor só havia o som do ar fluindo e o canto dos insetos. Após crescer, Xu Li raramente se lembrava dos tempos da infância, quando Jiao via apenas. Aquela pequena bola já havia crescido e se tornado um jovem. Ele criou muitas honras que pertenciam a ele mesmo. Aquele frágil menino que ele lembrava foi gradualmente se afastando. Mas agora, olhando para o prédio à frente. O prédio de arte sem uma única luz. Quando era criança, agachava na porta. O pequeno Jian Qing que dizia ter medo do escuro. Novamente surgiu em sua mente. Ele ajustou-se e mordeu os dentes. Murmurou um xingamento. Sua voz estava levemente embargada. Não pode sair de jeito nenhum. Há meia hora. Jian Qing recebeu uma mensagem no celular. Está em nossas mãos. Se quiser salvá-lo, venha. A sala de música no segundo andar do prédio de arte. Seus olhos de repente se contraíram. Jian Qing levantou-se abruptamente. O movimento fez a cadeira arranhar o chão, produzindo um som agudo. As pessoas na sala se viraram curiosas. Ignorou os olhares direcionados a ele. Jian Qing saiu diretamente pela porta. Correu o mais rápido possível até a sala de música. Empurrou a porta e entrou. Assim que a porta se abre, o que entrou em sua visão era Shen Aoyu, com um sorriso que não era bem um sorriso. Com 3 pessoas que não conheço. Assim que entrei, a porta atrás de mim foi fechada rapidamente. A luz da sala de aula era muito fraca. Jian Qing olhou em volta. Após ter certeza de que não viu nenhuma figura distante, ela suspirou levemente de alívio. A ansiedade em seu rosto desapareceu. Jian Qing voltou a ter sua expressão fria habitual. Ele estava parado na porta. A luz era metade clara, metade escura. Sua aura normalmente fria tinha um toque assustador. Shen Qingzi pulou da mesa. Ele caminhou até a frente de Jian Qing. Não é fácil pedir que você saia sozinho. Jian Qing já estava irritado com as ações de Shen Aoyu. Isso estava ficando extremamente irritante. Ele falou impaciente. O que você realmente quer? Ao ouvir as palavras de Jian Qing, Shen Aoyu de repente ficou agitado. A expressão em seu rosto se contorceu. Eu não quero fazer nada. Eu simplesmente não suporto te ver bem. Seu peito subiu e desceu rapidamente várias vezes. O rosto de Shen Aoyu rapidamente ficou vermelho devido a emoções intensas. Sua mãe destruiu minha família. Meus pais se divorciaram e começaram uma nova vida. O velho morto e sua mãe estão felizes juntos. E eu? Minha vida está em pedaços. E você, essa criatura louca, está se saindo bem. Por que eu deveria te contar? Você não vai ter uma vida boa também. Shen Aoyu, ao falar, estava levemente tremendo. Jian Qing ficou parado ali. Quando ouviu as palavras sua mãe,
Seu olhar hesitou por um momento, mas logo voltou à calma. Shen Yuyu está olhando para Jian Qingzi. Ainda um rosto frio. A pessoa inteira não tem nenhuma flutuação emocional. De repente, riu em voz alta. Quase me esqueci que você não pode sentir emoções. Rindo loucamente, deu alguns passos para trás. Revelou as 3 pessoas atrás dele. Seus olhos mostraram um brilho cruel. Então vamos direto ao ponto. Finalmente terminei de falar. Que atraso! A pessoa que falava virou o pulso com impaciência. Deu um para cada uma das 2 pessoas ao lado. A informação foi recebida através de seu olhar. Os 3 correram juntos em direção a Jian Qingbai. Jian Qingbai levantou a mão e segurou o punho que vinha em sua direção. Um movimento rápido do pulso. Usando a força da cintura, jogou a pessoa com força contra a parede. Repetiu a manobra com a outra pessoa também. Jogou-a para fora. Jian Qingbai levantou os olhos para o outro. Afinal, é um estudante. Ao ver a situação deplorável das 2 pessoas à frente, o que restou começou a tremer. Não teve coragem de avançar. Shen Yuyu não esperava que Jian Qingbai tivesse habilidades tão boas. Furioso, mordeu os dentes e avançou sozinho. Mas logo foi dominado por Jian Qingbai. Foi pressionado contra o piano. A tampa do piano estava aberta. O rosto de Shen Yuyu estava pressionado em cima. Produziu um ruído estridente caótico. Jian Qingzi o observou de cima. Seu olhar era frio. Assim como você disse. Estou me saindo muito bem agora. Portanto, eu também não quero que ninguém atrapalhe minha vida atual. Se você tem que fazer isso, eu também não me importo em apimentar um pouco a sua vida no campus. Pensando na mensagem de hoje, a raiva em seu olhar se intensificou. E se você ousar tocá-lo no livro, eu garanto que você não ficará na escola por um semestre inteiro. As emoções de Jian Qingzi estavam um pouco descontroladas. A força de suas mãos também estava aumentando. Shen Yuyu gritava alto. Seu rosto gradualmente expressava dor. Ele o lançou ao chão. Jian Qingzi levantou o pé e se afastou. Ao se apressar para sair pela porta, ele olhou de volta para o alerta silencioso de Shen Yuyu. Encontrou o olhar de Jian Qingzi. Um calafrio subiu dos pés de Shen Yuyu. Suas mãos e pés estavam frios. Ele caiu no chão, paralisado. Jian Qingzi subiu as escadas do 2º andar. Ocorre um encontro exato com a chegada de Shuli. As pupilas de Jian Qingzi se contraíram. Ele não esperava que Shuli estivesse aqui. Não percebeu a estranheza em Jian Qingzi. Shuli se lançou diretamente à frente de Jian Qingzi. Agarrando seu braço, disse ansiosamente: Você está bem? Eles não fizeram nada com você, fizeram? Estou bem, disse Jian Qingzi, envolvendo-a com um braço. Uma mão foi colocada nas costas dela. Ajudando Shuli a se acalmar, disse devagar: Não se apresse. Shuli conseguiu se acalmar um pouco. O ofegar desordenado devido à corrida intensa. Estou realmente bem, notou Jian Qingzi que havia um brilho nos olhos da menina. O coração de Jian Qingzi se suavizou. Falou suavemente: Estou realmente bem. Não chore. Shuli imediatamente ficou irritada. Eu não estou chorando, é só que correr demais. Jian Qingzi riu levemente. Tudo bem. Quem te bloqueou? Jian Qingzi ainda não tinha respondido. No coração de Shuli, já havia uma resposta vaga. É o Shen Yuyu? Recebeu a confirmação de Jian Qingzi. A raiva de Shuli aumentou de repente. Parece que a lição da última vez não foi suficiente. Vou lá dar mais uma surra nele. Quem se atreve a mexer com ele está desafiando. Não sabe que Jian Qingzi é forte? E ainda se atreve a levá-lo para um lugar tão perigoso. Dizia isso enquanto tentava passar por Jian Qingzi, com um ar de quem ia dar uma surra. Jian Qingzi rapidamente agarrou a pessoa pela cintura e a trouxe de volta. Shuli se debateu várias vezes. Shuli, o que você está fazendo? Eu sou Jian Qingzi, não posso deixar você terminar a frase. Você é um faixa preta em Taekwondo. Mas o sino da aula já tocou há um tempo. Se não voltar logo, o professor vai começar a procurar. Shuli ficou sem palavras. Olhou para trás, relutante, para Jian Qingzi. Fazendo uma careta, disse: Tudo bem. Os 2 desceram as escadas, um na frente do outro. Jian Qingzi olhou para a silhueta de Shuli à frente. Não posso deixar de ficar perdido em pensamentos. Também foi em uma noite assim. Foi essa pessoa que subiu correndo lá de baixo. Veio procurá-lo, porque naquele momento ele temia a escuridão, emitindo sons continuamente, fazendo com que a luz do corredor se acendesse. Quando ele estava correndo de forma distante, a luz havia acabado de se apagar um segundo antes. Quando ele chegou ao seu lado, a luz acendeu exatamente nesse momento, iluminando naquele instante. Desde então, o mundo de Jian Qingzi passou a ter luz. Caminhando na estrada, Jian Qingzi percebeu algo estranho na conversa anterior. Ele já havia te procurado antes. Shuli soltou um som. Como resposta, um traço de descontentamento passou pelo rosto de Jian Qingzi. O que ele queria com você? Não queria que Jian Qingzi soubesse.
Aqueles comentários desagradáveis que Shen Aoyu fez. Chuli disse de forma vaga. Não era nada, disse Jian Qingzi honestamente. Vendo que não conseguia enganar, Chuli, frustrado, baixou a cabeça. Veio até mim para falar mal de você. Sentindo a emoção de distanciamento, Jian Qingzi deu uma risada breve. Falar mal de mim? Como você ainda ficou triste? Como posso falar se estou distante e infeliz? Te xingar é como se me xingasse. Você é quem eu sempre protegi desde pequeno. Jian Tian ficou surpreso, olhando para a expressão séria de Chuli. Um sorriso profundo surgiu em seus olhos. Um sorriso suave nos lábios, superando o brilho da luz da lua. Sim, é seu. Quando Chuli voltou para a sala, ele se deparou com o professor que estava na porta da sala. Seu corpo ficou rígido. Ele trocou olhares com o professor. O professor franziu a testa e perguntou por que demorou tanto no banheiro. Os outros já terminaram a lição há muito tempo. Entre logo e use o banheiro. Chuli estava confuso, mas ainda assim respondeu obedientemente. Ele entrou rapidamente na sala de aula. Voltou para seu lugar. Chuli puxou a Zhao. Você disse ao professor que eu fui ao banheiro? Zhao acenou com a cabeça. Sim. Eu também não sei para onde você foi. Você não voltou por um bom tempo. O professor perguntou. Para dizer que você estava com dor de barriga. Foi ao banheiro. Chuli deu um like. A boa amiga Zhao sorriu timidamente. Olhou para o relógio na frente da sala de aula. Chuli percebeu que ainda restavam 20 minutos. A aula noturna estava prestes a terminar. No entanto, na mesa dele havia uma prova de física em branco. Um sentimento de desespero tomou conta do seu coração. O gato suspirou. Ainda bem. Este capítulo de física no livro é bom. Ele era rápido para resolver os problemas. Com pressa e devagar. Finalmente, terminou quando o sino da aula tocou. Entregou a tarefa ao líder do grupo. Chuli sacudiu a mão dolorida. Ele elogiou secretamente sua velocidade de resolver problemas. Zhao se aproximou dele. Sussurrou. O que você fez esta noite? O que você fez esta noite? Quando ele viu aquelas duas pessoas deitadas no chão, ele ficou chocado. Chuli correu apressado novamente. Quando voltou, a aula noturna já havia começado. E era inconveniente falar novamente. Zhao ficou pensando até agora para perguntar. Chuli. Oh, Chuli. Eu fui bater em alguém. Você foi bater em alguém? Zhao rapidamente girou Chuli e perguntou como você está. Não ficou ferido, né? Chuli girou com a força dele. No fundo, me senti feliz. Eu disse que fui eu que bati em alguém. Como eu poderia me ferir? Eu sou muito forte. Disse isso com um pouco de orgulho. Zhao levantou a mão e deu um tapa na cabeça dele. Isso não é aceitável. Em brigas, como é possível não se ferir? No livro, ele se sentiu injustiçado e se protegeu a cabeça. O pequeno Zhao parecia tímido à primeira vista. Depois de se familiarizar, ele é completamente diferente. Agora, todos estão batendo nele. Depois de toda a confusão. No livro, ele explicou todo o contexto para Zhao franziu a testa após ouvir. Zhao ele está doente? Ele é muito extravagante todos os dias, não é? As tarefas da escola não são suficientes para ele. Precisamos lidar com a violência escolar. Enquanto falavam, Zhao começou a ficar cada vez mais irritado. Ele não queria que seus amigos se preocupassem com esse tipo de pessoa. Chuli rapidamente mudou de assunto. A propósito, qual matéria você escolheu? A atenção de Zhao se desviou facilmente. Ele se afastou do tópico de Shen Aoyu. Ele respirou fundo. Não me fale, não consigo discutir com minha mãe. No final, acabei escolhendo física. Zhao fez uma expressão desanimada. Ele rapidamente se reajustou e disse que estava tudo bem. Eu também escolhi ciências da vida e da terra. Quem sabe não teremos a mesma turma? Chuli ficou emocionado ao ouvir. Ele pulou e deu um abraço apertado. Pequeno Zhao chegou bem pertinho. Zhao rindo, abraçou Chuli. Seus olhos brilhavam de alegria. Chuli não esperava. Depois da lição de Zhao ele ainda teria que ouvir outra lição de Xie Seng. Mas desta vez foi com Jian Qingzi também. Vocês dois são idiotas? Xie Seng começou a gritar. Ao ver a mensagem, ele saiu correndo. Eu não sou uma pessoa. Você não vai me chamar? Desta vez são apenas 4 pessoas. E se houver mais pessoas? E se você não conseguir vencer, o que fazer? Xie Seng começou a falar rapidamente com Jian Qingzi. Ele falava em uma velocidade incrível. Parecia muito irritado. Chuli, do lado, disse baixinho. Isso mesmo, isso mesmo.